Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um formato um bocadinho diferente. Temos na primeira vez na nossa curta história dois convidados. Temos connosco, vou aqui à cábula, se não me levem a mal, temos aqui connosco como licenciatura em Ciências Políticas na Universidade de Lisboa, formação em treino personalizado, a exercer as funções de Health Coach e também a parte principal que trouxe aqui connosco, autor de 2 livros já, Tudo Aquilo que o seu médico nunca lhe disse e apesar de todas as consequências, ia sair também brevemente Ricos Pais, Ricos Filhos, connosco André Vaz Seco. Também connosco, atleta de alto rendimento de judo a partir dos 15 anos de idade, fez parte do projeto olímpico Tóquio 2020 e Paris 2024 e hoje é coach de bem-estar, nutrição e desporto. Joana Diogo, obrigado por terem deslocado e virem aqui ajudar-nos no nosso podcast e estarem um bocadinho connosco. Agradecer-vos aos dois terem perdido um bocadinho do vosso dia para virem cá. Tá, nós é que agradecemos. Obrigada a nós. André, vou começar aqui contigo. Com esta formação base em ciências políticas e depois com a parte do treino desportivo, onde é que aparece aqui esta paixão pela escrita e pela investigação? Porque é um trabalho também de muita investigação. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado à Elsa pela simpatia, pela forma como nos recebeu. É um prazer estar aqui contigo, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. É um prazer estar aqui com a Joana. E antes de eu começar estas coisas, digo sempre o seguinte: eu agradeço sempre a 2 pessoas, que é o Gustavo e a Joana, que são, além de meus patrões, meus amigos. Eles não vêm aos podcasts, não escrevem livros, não vão à televisão, mas são eles que permitem que tudo isto aconteça. Okay. E portanto a eles muito obrigada, porque é um bocadinho do amor de todos os dias, que nos permite ter esta paixão e despender algum tempo para estar aqui com vocês e conhecer o vosso trabalho. E portanto, muito obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos e que a gente possa repetir o podcast. Tua pergunta, olha, a licenciatura em Ciência Política, eu costumo dizer que uma licenciatura é só uma licença para pensar. Pronto. Não é nada mais do que isso. Nós ainda temos este estigma de que a pessoa licenciou-se tem que trabalhar naquela área. Eu acho que não, uma licenciatura é só uma licença para nós podermos explorar um conjunto de áreas que nos dão ferramentas para investigarmos. Eu acho que todos nós de alguma forma temos que descobrir ou temos que procurar um propósito de vida. A nutrição, a suplementação, o treino, a forma como nós conseguimos chegar às pessoas acaba por ser uma área que transforma vidas. Okay. E isso é um motor que nos leva todos os dias a acordar motivados e a ter esta proximidade com as pessoas, que é absolutamente incrível. Os livros é uma forma de proximidade, os podcasts é uma forma de proximidade, e o trabalho diário e permanente, transformando vidas e fazendo uma coisa que eu chamo medicina preventiva, é absolutamente incrível, porque repara uma coisa, tu sabes qual é a origem da palavra médico? Eu li no livro, mas não peças para explicar. Parte da minha investigação parte daqui. É que a origem da palavra, as pessoas pensam que médico, a medicina é muito médico-cêntrica. Isto é, toda ela está pensada na figura do médico. O médico é o centro de todas as decisões, como eu costumo dizer. O que é um erro, porque a palavra médico vem do latim doco, significa tutites, ensinar. Portanto, o médico é o que ensina, não é o que prescreve. Okay. Apenas. Por isso é que eu acho que todos nós atuamos nesta área da medicina preventiva, temos que ter um bocadinho de tutites, temos que ter um bocadinho de doco, temos que ter um bocadinho de ensinar. E no fundo é isso que nós fazemos. Pegamos nos conceitos complexos, desmistificamos, como eu faço no livro, e traduzemos para o grande público. Eu costumo dizer que o livro não é para médicos, o livro é para o cidadão comum que quer apenas e só otimizar os seus níveis de saúde. Nós sabemos que hoje vamos viver até aos 120 anos. A questão não é chegar lá, mas é chegar lá com qualidade de vida. E essa que é a minha proposta de valor. Portanto, todas as consultorias que eu dou, quer presencial, quer online, é sempre com esse propósito. Otimizar os níveis de saúde e permitir que as pessoas envelheçam
com qualidade de vida. Eu costumo dizer que envelhecer é uma inevitabilidade biológica e celular, mas ficar velho é uma decisão pessoal. Okay. A escolha é de cada um. Portanto, o livro é, no fundo, plantar uma sementezinha na cabeça das pessoas para que elas possam alterar padrões de comportamento, hábitos e estilos de vida. No fundo, é isso que nós fazemos. Sim, eu já agora acabo aqui por mostrar o livro, fazer a apresentação de tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse. Recomendo, para se desmistificar alguns assuntos e alguns tabus que são criados, não só pelos médicos, mas se calhar um bocadinho pela nossa sociedade. Lendo o livro e apercebendo-se dessa parte, falo por mim, foi fácil esta pesquisa para chegar a este resultado final do livro. Tiveste abertura, se calhar, das partes das pessoas que procuraste, ou se calhar acredito que tenhas falado com alguém, com malta ligada também à medicina e tudo mais. Houve facilidade deles perceberem o tipo de livro que tu estavas a fazer, ou foi um bocadinho complicado para ti conseguir chegar a esta informação toda? A investigação é um trabalho árduo, silencioso, solitário, que tem dois problemas. Em primeiro lugar, a dificuldade não foi investigar, porque eu estou treinado para isso. A dificuldade foi colocar a investigação numa linguagem que a maioria das pessoas perceba. Okay. Essa é que é a grande dificuldade. E depois, quando eu investiguei, comprovei uma teoria que eu tenho há muito tempo e que é a seguinte, que é quando eu entrevistei o antigo vice-presidente da Novax, ex-vice-presidente de uma das grandes farmacêuticas, ele disse uma coisa muito engraçada que eu ponho no livro. Há duas coisas que a indústria farmacêutica nunca pode fazer: é curar e matar. Sim. Se não perde clientes. É como nós costumamos dizer dos mecânicos, não é? Tem que ficar sempre algum problemazinho que é para o carro continuar a ir lá. Curar e matar é coisa que a indústria farmacêutica nunca pode fazer. Este livro é um bocadinho contracorrente. Porquê? Porque ele defende, em primeiro lugar, uma medicina preventiva. Preventiva significa que ela atua antes da doença se manifestar. Segundo, é uma medicina integrada, porque nós devemos olhar o ser humano como um todo, não apenas na sua dimensão física, ou se quiseres patológica. Pronto. E depois é uma medicina funcional, porque não se limita a tratar as causas, ou melhor, não se limita a ir à sintomatologia, que é aquilo que o médico comum trata, que é tu tens uma doença de pele, o dermatologista prescreve-te um creme. Isso é tratar o sintoma. A causa dessa inflamação, nós já lá iremos mais à frente, é uma questão intestinal. Só que como a medicina dita convencional compartimentou o corpo humano, okay, ninguém pensa a medicina como um todo. E é esta visão da medicina renovada que eu trago no livro, numa linguagem absolutamente simples, qualquer pessoa consegue ler. Não, sim, isso. Essa é que é a minha grande proposta. Porque é tal questão que tu há bocado falavas nas dietas em off e é interessante. A dieta é um bocadinho como os hábitos e estilos de vida. Quer dizer, se for uma coisa muito boa, mas tu não consigas aplicar no teu dia-a-dia, é disfuncional. Exatamente. Portanto, o que eu trago aqui na questão da medicina é uma medicina funcional, porque ela adapta-se ao dia-a-dia da pessoa e são hábitos e estilos de vida que tu podes incorporar no teu dia-a-dia. Por isso é que eu digo que se alguém me estiver a ouvir e que acha que o que eu estou a dizer faça sentido, nunca por si coloque nada na sua rotina sem antes me consultar. Porquê? Porque a suplementação, o treino, deve ser o mais individualizado possível, que é também para termos os benefícios das duas práticas. Porque se não for o mais individualizado possível, é tal prescrição cega, da qual nós temos que fugir, acho eu. Sim, portanto, a ideia é sempre essa. Sim. Joana, agora vou-te chatear um bocadinho a ti. Tendo sido atleta de alta competição, acredito que também já tenhas tido a oportunidade de ler o livro. Qual é que é a tua opinião relativamente a algum dos assuntos abordados relativamente, por exemplo, à parte de nutrição e tudo mais, que acredito que os regimes que tu tinhas que fazer perto de competição, supostamente diz que é diferente da alimentação, perto de competição, do on, do off.
Qual é que é a tua opinião relativamente a isto? Então, como atleta, eu percebi um bocadinho mais tarde o impacto que a alimentação tem, tanto a nível de performance desportiva como de saúde. Okay. E então, como eu, a nível de treino, havia sempre muito rigor. Okay. E eu ia tendo resultados, eu achava que estava tudo bem. Até que, quando eu percebi a diferença que fazia a parte da alimentação e da suplementação, hoje em dia, que é imprescindível, na performance, foi aí que eu também tive um boost a nível de resultados. Okay. Agora, é como eu disse, eu já percebi isso um bocadinho tarde, e já foi só no último ciclo olímpico que eu alterei esses hábitos. Eu achava que podia comer tudo, treinava e estava tudo bem. Não é bem assim. E então foi aí que eu alterei e que consegui os resultados que comecei a ter. Pronto, é por isso que eu estava a questionar, não é? Porque é uma realidade de alta performance, sabemos que também a entrega tem que ser diferente. Acreditas, hoje também estando ligada a um bocadinho não, totalmente a esta área que estamos a falar, sentes que é um assunto hoje em dia, no outro dia falava isso com o André por mensagem, que é cada vez mais, que se dá um bocadinho mais atenção à qualidade da alimentação, embora se calhar às vezes com informações erradas. Sentes que hoje, nesta altura que nós estamos, 2025, já as pessoas tentam ter mais cuidado com aquilo que ingerem? Eu acho que as pessoas procuram, mas às vezes se não procurarem um especialista na área, não sabem onde encontrar. Okay. Porque pronto, a nossa comida está super alterada, não é? Está carregada de químicos, carregada de hormonas, tudo e mais alguma coisa. E é por isso que neste momento a suplementação a questão já não se põe de se faz ou não suplementação, é quando é que se começa e qual é que se escolhe. E aí sim é necessária um acompanhamento e falar com um especialista então na área para poder tomar as melhores decisões. Agora, que as pessoas andam mais preocupadas, andam. As pessoas procuram muito mais agora tanto a parte da alimentação como a parte do exercício. Sim, agora nesta fase, estamos em janeiro, normalmente é a altura que os ginásios enchem, não é, André? Deixa-me só, pegando aqui do gancho da Joana e recuperando a conversa que estava ali há bocado a ter com a Elsa antes do início da nossa conversa e tentar explicar um bocadinho porque é que ainda há algum preconceito da classe médica em relação à suplementação. Sabes que esse preconceito existe. Sim. Os médicos prescrevem mais fácil, aliás, os médicos só prescrevem. E focas isso ali. Só prescrevem medicamentos e não prescrevem suplementos. E agora vou dizer porquê. Tu que falaste nessa questão e eu que nós estávamos a debater isso com a Elsa, eu vou dizer porquê. Isso tem a ver com uma herança, tem a ver com a história da medicina. No século XIX, parece que foi há muito tempo, mas não foi. Repara, a medicina como nós a conhecemos não tem mais de 150 anos. Certo. Pronto, isto é preciso entender isto. A medicina como nós já conhecemos não tem mais de 150 anos. No século XIX, a medicina conheceu uma guerra ideológica que marca o seu comportamento até hoje. É preciso perceber que, por exemplo, o Fleming só inventou a penicilina em 1929. Sim, não foi assim há tanto... Portanto, até lá tinhas uma ranha, morrias. Fazias uma septicemia, morrias. Pronto. É preciso entender isso. O que é que acontece? Acontece o seguinte, por um lado, havia uma medicina que é aquela que predomina hoje, que é a medicina na lógica de Louis Pasteur, que é o quê? Que é a tentativa de descobrir quais são os agentes patogénicos, isto é, agressores, bactérias e vírus que agridem o corpo, e tentar combater os agentes agressores, nomeadamente através de antibióticos. Esta medicina é a medicina na linha da patogénese. Isto é, na tentativa de encontrar quais são os agentes agressores e combatê-los. Por outro lado, esta é a visão da medicina de Pasteur. Por outro lado, havia o seu arquirrival Claude Bernard. E o que é que Claude Bernard defendia? Que, embora os agentes patogénicos existam, eles só se manifestam se encontrarem um terreno interno enfraquecido e doente, onde eles possam cavalgar. A doença só se manifesta em terreno enfraquecido. O que é que acontece aqui? A vitória de Pasteur sobre Bernard foi a vitória da indústria farmacêutica sobre toda e qualquer estratégia de prevenção.
Por isso é que eu dizia há bocado aqui ao João, ao Diogo, que há duas coisas que a indústria farmacêutica nunca pode fazer, que é matar e curar. Senão perde clientes. Pois. E portanto, por isso é que ainda existe este preconceito em relação à suplementação. Por exemplo, eu vou pegar aqui num tema muito polémico, mas que é engraçado, o Covid-19. Nós ligávamos a televisão e o que é que víamos? Só virologistas. Sim. Isto é, tratando o agressor. Tu nunca viste ninguém pela lógica de Bernard, que é como é que nós podemos reforçar o sistema imunitário? De modo a não apanhar. Nunca. Foi sempre o sentimento e o pensamento contrário. E a medicina continua a sofrer deste estigma, deste problema crónico, que é uma medicina muito medicocêntrica, com base apenas e só no fármaco e nunca nas estratégias de prevenção. Por isso é que eu apresento o livro como uma alternativa para uma medicina renovada. Eu nem gosto de lhe chamar medicina alternativa por uma razão. Porque quando a pessoa diz que é alternativa, o cidadão comum pensa que é esotérica. Pois sim. Começa Não. a pensar na... É em alternativa e em complementaridade à medicina convencional. Sim, focada na questão do anti-aging que nós também falámos. Exatamente. Eu costumo dizer, as pessoas é que têm a própria cura. Nós somos apenas mensageiros. Tu dás um exemplo no livro relativamente a essa questão que estavas a dizer, que era que os médicos normalmente não dizem para a pessoa ir fazer a caminhada, preferem, no sentido de prevenção, nunca dão o exemplo do só fazer a caminhadazinha ao domingo. Opa, a questão é o seguinte, em primeiro lugar, hoje já é menos, mas o que se sabia do passado é que os médicos iam de férias para o Dubai, para as Caraíbas, à conta de prescreverem medicamentos da indústria farmacêutica. Isto era Sim, era objetivo isto de era vendas. objetivo de vendas. Isto era a primeira coisa que se fazia. A segunda coisa é, repara uma coisa, medicina hipocrática. O livro tenta recuperar um bocadinho da medicina hipocrática. O que é que dizia Hipócrates? Façamos do alimento o nosso principal remédio. Ora, um estudante de medicina, quando acaba o curso, o que é que faz? O juramento de Hipócrates. Certo. E depois não sabe nada de nutrição. Então isto não é uma incompatibilidade brutal. Sim, Nos cursos de medicina só há uma cadeira de nutrição. Como é que os médicos podem tratar a doença pela via do alimento? Não podem porque não sabem. Depois, como também não sabem nada de exercício físico, como é que podem fazer a prevenção pela via do exercício físico? Pois sim. Também não podem. E é por isso que eu defendo uma medicina, que hoje é a medicina do futuro, que é uma medicina integrada. Integrada significa que integra várias áreas, que olha para o ser humano como um todo. E isso é que é fundamental, porque nós hoje vamos viver até aos 120 anos, a maioria de nós, mas a ideia não é chegar lá. É chegar lá com qualidade de vida. Isso é que é absolutamente decisivo. E é isso que eu faço com todas as pessoas a quem faço consultoria. Rigorosamente todas. Ainda há pouco falavas também da suplementação. Há um suplemento, eu estou a dizer isto, também tomo, a Elsa também toma, não sei qual é que é a tua opinião, mas vou aproveitar e vou questionar. Hoje em dia é muito usado o uso da creatina. Sim. Até 5 gramas por dia, fantástico. Pronto, então já estou pronto. Ia-te questionar mesmo essa parte, porque passou de ser um tabu, para hoje em dia se dizer que tem benesses até na parte do desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Inicialmente, há uns anos falavas em creatina, Jesus, credo, o que é que tu andas a tomar? Era demonizada. Demonizada, claro. Era demonizada. Opa, o que nós sabemos é assim, a suplementação, eu digo sempre isto em relação à suplementação, que é o seguinte, é óbvio que eu faço suplementação, não vou negar, nem vale a pena negar isso. A questão é a seguinte, em relação à suplementação, eu preciso entender uma coisa. Eu pedi há bocado no início uma coisa que eu reitero. Qualquer pessoa que me esteja a ouvir e que ache que aquilo que eu estou a dizer faça algum sentido, nunca faça nada sem antes me perguntar, por uma razão. É porque a suplementação deve ser o mais vigiada e criteriosa. Senão é disfuncional, que é aquilo que não se pretende. Não é autossuplementarmos, não é? Convém haver um acompanhamento de quem sabe o que é que está a mandar tomar. É óbvio. Epá, há alguns suplementos que são consensuais. Eu posso dar uma lista de 5 que eu acho que são consensuais. Pronto. A vitamina C, por causa dos radicais livres. Pronto. A vitamina D, que erradamente diz que é uma vitamina, não é uma hormona. Explico porquê numa linguagem simples. A vitamina é tudo aquilo que o nosso corpo não consegue sintetizar. A vitamina D, se nós nos pusermos ao sol, o corpo sintetiza. Portanto, não é vitamina, é uma hormona. Okay. Pronto. O ômega 3,
pelo seu efeito anti-inflamatório, o magnésio pelo seu efeito antirrítmico e depois, que também é discutível, aqui a B12, que na regra geral há déficit. Estas 5 é uma suplementação padrão que qualquer pessoa pode fazer. A partir daqui ela deve ser individualizada. Porquê? Porque em primeiro lugar tem que se olhar para as análises, para perceber onde é que há déficit. Depois é preciso entender uma coisa. Isto porque eu vou dizer é muito mal para as farmácias e depois a gente não tarda nada, tem a Joana Marques a brincar com isto, mas pronto, tem que ser mesmo. Faça favor. Tudo o que diga, eu não vou dizer o nome comercial para não ter problemas, mas tudo o que diga multivitamínico de A a Z, já estás a ver o que é que eu estou a falar? Já. De A a Z, isso é para esquecer. Porquê? Porque tem tudo, mas não tem nada na dose mínima eficaz. Que basicamente não faz nada, é um cocktail que não... Se tem tudo, mas não tem nada na dose mínima eficaz, então não vale a pena tomares. O segredo é que a suplementação seja criteriosa. Portanto, eu disse-te que estes 5, que acho que qualquer pessoa pode pôr, são consensuais. Aliás, a creatina que tu falaste, para tu veres, juntamente com o whey protein, são os suplementos mais estudados do mundo. Pois é. Portanto, já estás a ver do que é que estamos a falar. Nível de evidência científica, top. O resto, o livro aponta 28 suplementos com evidência científica. Eu prefiro que a pessoa me pergunte antes de fazer, para não fazer disparates, e para que a suplementação seja o mais criteriosa possível é como o treino. Portanto, uma coisa é tu teres um guideline, que é o que te fazem no ginásio. Outra coisa é teres um treino individualizado, personalizado e adaptado às tuas necessidades. É isso que faz sentido. Porque esta é a questão que a Elsa estava a levantar e faz questão. A Elsa diz-me assim, eu fui a uma nutricionista que me obrigou a pesar todos os alimentos. Claro que a Elsa não conseguiu cumprir aquilo. Porquê? Porque isso é disfuncional. Ao pequeno almoço nós ainda cumprimos, porque de manhã a gente é mais prático. Agora nas restantes refeições acaba por se tornar pouco prático. Então olha, tu não me perguntaste, mas eu vou-te já dizer. A ideia de que é necessário fazer pequeno almoço é um mito. Já lá ia chegar, tens aqui na já lá ia parte. chegar, então passa à Joana que eu depois já abro essa caixa de Pandora. Não, pronto, é assim, nesta parte da suplementação sei que é algo que a Joana também está intrinsecamente ligada. Não sei, também ia questionar um bocadinho, tu tendo em conta o teu background ligado a todo o caminho olímpico, qual é que é, na parte olímpica, a parte de tudo que é suplementos que vocês podiam ou não tomar? Tinham acesso a uma lista do que é que era a suplementação que vos era acessível ou não, do que é que era aceito ou não, não é? Nós agora tivemos nos Paralímpicos, infelizmente, uma atleta que acabou por acusar positivo no teste antidoping antes do início dos Paralímpicos, daí eu estar a questionar isto, se havia um acompanhamento mesmo da nossa federação relativamente à suplementação que vocês tinham acesso. Então, não há bem um acompanhamento em relação a nós atletas, mas nós temos uma lista de substâncias que sabemos que são proibidas e tem lá todas as dosagens e somos nós que fazemos esse tipo de vigilância. Okay. Isso, quer dizer, nós também somos atletas profissionais, não é? Temos que ser profissionais nisso também. Não precisamos que alguém tome conta dessa parte. Mas é isso, é uma lista que está disponível e que nós temos que ter um cuidado com ela. Mas a maior parte dos suplementos não tem problema absolutamente nenhum. Mas pronto, eu acredito que também tenhas acompanhado o caso que estávamos aqui a falar, da atleta que acabou por acusar. Acreditas que tenha sido, eu falo por mim, acho que às vezes acaba por ser um bocadinho, porque pelo que eu vi, de Jogos Olímpicos para Jogos Olímpicos e até de Mundiais para os Jogos Olímpicos, a lista está sempre a ser atualizada. Não é sempre igual. Nós de um ano para o outro, normalmente não é a tirar, é a adicionarem mais substâncias proibidas. Sentes que ali pode ter sido um bocadinho de falta de informação nessa vertente? Ou... Falta de informação, não diria. Falta de controle, talvez. Okay. Mas sim, a lista vai crescendo de vez em quando. Sim, e mesmo a nível de dosagem, a nível de cafeína, eu acho que também foi alterado. Não tenho a certeza, mas acho que a cafeína foi um dos parâmetros que foi alterado. Agora, por exemplo, eu sei que nós não podemos usar algum tipo de diuréticos. E não quer dizer que isso tenha alguma influência na nossa performance, mas o problema dessa parte é que os diuréticos podem camuflar outras substâncias. Okay. E isso é uma... Pronto, não tem influência, mas é por isso que está lá também. Sim. Ou seja, não é só
Não é só a substância em si, é o que camufla também. E acredito que depois de todo o caso que tivemos com a Federação Russa, não é? Que eles agora acho que poucos estiveram presentes, ou estavam presentes, estavam como independentes, não é? Relativamente a todo o caso de dopagem que supostamente tem acontecido nos últimos anos, acredito que agora cada vez mais o controle seja a triplicar, não é? Pois, a Rússia não foi muito profissional nesse controle. Só não foram, pronto, dizia outro, isto vai parecer mal, foram apanhados, porque enquanto Claro. não foram apanhados não se dava para ela. Tudo bem. Pois. Joana, e como é que tem sido esta transição de atleta profissional para health coach? Na verdade, eu passei para essa parte a full time porque aconteceu uma lesão. Isso é que é pior. Eu estava realmente no projeto olímpico para Paris. O que aconteceu é que eu, durante o circuito mundial, cheguei a estar dentro das qualificadas para os Jogos. E pronto, falar um bocadinho da qualificação é estar nos 18 primeiros do ranking mundial. Só que em janeiro eu estava num estágio na Áustria e acabei por, numa queda assim um bocadinho mais violenta, eu caí de cabeça e fiz uma contusão cerebral. Isso é que é pior. Mas a verdade é que a recuperação poderia ter sido mais rápida, mas estas coisas, pronto, é daquelas que não dá mesmo para controlar, é controlar a sintomatologia, e a sintomatologia manteve-se por muito mais tempo do que era previsto. Eu, por 6 a 8 meses, não pude nem treinar, nem competir. Então, apanhou os Jogos Olímpicos. Exatamente. Então eu perdi a chance de ir. Não quer dizer de janeiro até aos Jogos ainda ia haver muitas competições e o ranking está sempre a oscilar, não é? Consoante o resultado. Mas sim, perdi a oportunidade de poder ir. O que aconteceu é que, logo a seguir a isso ter acontecido, foi quando eu me pude dedicar a tempo inteiro a Deu esta. ali aquele Exatamente. clique. Foi assim que passei para esta parte. Para esta parte. Agora ligada também à parte de nutrição e tudo mais. Nutrição, suplementação, exercício. Tudo ligado. Sim, no exercício eu vi que vocês até acabam por trabalhar muito os dois em conjunto. Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. Eu vi. Essa parte eu vi. Então, André, agora chateando-te outra vez a ti. Eu queria focar. Tu tens ali um capítulo no livro que foca. Até é mais que foca a dieta paleolítica. Vamos lá. Conseguias explicar aqui? Consigo de uma forma simples. Deixa-me só dizer ali, porque a Elsa ficou muito curiosa. E agora vamos já arrumar essa questão. A questão do pequeno almoço. Isto é absolutamente impensável alguém acordar e tomar um pequeno almoço. É absolutamente impensável alguém fazer esse disparate. Vou-te explicar porquê. A invenção do pequeno almoço foi uma invenção também de uma indústria multimilionária, que é a indústria alimentar. Isto é, nós temos exatamente os mesmos genes do homem do Paleolítico. Os genes só alteraram 1% desde o homem do Paleolítico. Onde é que o homem do Paleolítico, que vivia mais ou menos o mesmo que nós, sem farmacologia, sem frigoríficos, acordava e ia tomar o pequeno almoço? Isso tem uma mínima lógica. Tinha que o apanhar? Repara uma coisa. Exatamente. Quando tu acordas, há a produção logo de 2 hormonas que são vitais para o nosso corpo. Um é o cortisol, de manhã, dá um pico de cortisol. O outro é o GH, a hormona do crescimento. E porquê que é assim? Porque a mãe natureza entende que nós tínhamos que caçar para comermos. E por isso produz o GH para nós mantermos a massa muscular e produz o cortisol para colocar glicose na nossa corrente sanguínea. Portanto, acordar, comer e dar imediatamente um pico de insulina ao corpo é um absoluto disparate. Porque a insulina bloqueia a ação do GH e do cortisol. Portanto, a ideia de acordar e tomar um pequeno almoço é um perfeito disparate. Portanto, não faz qualquer sentido nos meus acompanhamentos, a não ser que alguém quebre o jejum por uma questão lá está funcional e então que seja imprescindível pôr lá o pequeno almoço. Agora, a ideia de que é preciso tomar o pequeno almoço é uma ideia obscena, criada pela indústria alimentar, que tenta, tu has de reparar, se tu olhares os reclames dos pequenos almoços das famílias felizes, batem todos nos mesmos venenos. Cereais carregados de açúcar, sumos de laranja natural, panquecas, mas carregados de açúcar. Sim, que aqueles xaropes. Por isso é que nos acompanhamentos uma pergunta frequente é a seguinte: André, sumos de vegetais sim, de fruta nunca. Porquê? Porque ao sumo da fruta tirou-se toda a fibra e só se deixou lá o veneno.
que é a frutose. Até agora já que estamos com isso, vamos fluindo assim a conversa. E agora aí vou introduzir mais um. Que te vou perguntar já a tua opinião relativamente a isso. Coca-Cola zero. É dito, e há quem defenda com estudos que... Vamos já lá, Coca-Cola zero. A questão de tu perguntaste antes, deixa-me tentar E caneca, recuperar. agora disse marcas. Bem, mas eles também é Coca-Cola, não estás chateado. Eles não precisam de propaganda, de publicidade, felizmente. E que atenção que eu gosto de Coca-Cola. Nada Eu também. A dieta paleo. A dieta paleo não é mais. A dieta paleo não é mais do que a dieta que é alinhada com a nossa herança biológica. Não é nada mais do que isso. O homem do paleolítico. O que é que. Vamos lá ver uma coisa. O homem do. Nós venderam-nos uma cassete. Isto explicado assim de uma forma simples. Venderam-nos uma cassete que era a gordura, o sal e o colesterol que entupia as artérias e conduzia às doenças, aos infartos do miocárdio. Certo. Errado. É o açúcar. O homem do paleolítico o que é que comia? Carne, ovos, peixe, leguminosas e uma outra planta que encontrasse. Quando é que este padrão alimentar mudou? Com a introdução da Revolução Agrícola. É com a Revolução Agrícola que nos chega o leite e a caseína inflamatória, o cereal e o glúten inflamatório e o açúcar. São estes 3 venenos que inflamam o corpo. Esse é que é o grande mal. E mais, aquela ideia que é o que é a gordura, que é o consumo de gordura que coloca gordura nas artérias, é errado, é o açúcar. Eu vou-te explicar porquê. Quando há um chamado, isto é uma artéria, para quem nos está a ouvir eu vou tentar explicar de uma forma simples, para quem nos está a ouvir para perceber de uma forma mais simples. Eu não lhe vou chamar placa arteriosclerótica, porque isso é um termo muito técnico, vou-lhe chamar trombo arterial. Okay. Isto é a artéria. Quando aparece um trombo arterial, o que é que lá está nesse trombo arterial? Placas, plaquetas, ferro, cálcio e também colesterol. O colesterol só está representado em 10%. Okay. A formação do trombo, o que é que acontece? O açúcar provoca uma microabrasão da túnica íntima da artéria. Nós chamamos íntima porque é a que está intimamente em contacto com o sangue. E é essa microabrasão que forma o trombo arterial. Portanto, a ideia de que é o açúcar, a ideia de que é a gordura que entopa as artérias com gordura é um mito. É o açúcar. Esse mito nasce de um estudo fraudulento chamado Framing and Heart Study. Vê-te bem que foi feito em 1948. Sim. Ainda condiciona a cabeça de muitas pessoas. E tu facas para casa isso no livro. Por isso é que eu digo que o Ansel Keys e o William Castella deviam ganhar o prémio Nobel ao contrário. Pelo disparate que fizeram. Não é a gordura que entopa as artérias com gordura, não é o sal e não é o colesterol. É o açúcar que entopa as artérias com gordura. Esse é que tem que ser abolido da nossa dieta. A dieta paleolítica não é mais do que uma dieta que está de acordo com o nosso padrão, ancestral e biológico. E é para aquilo que nós estamos programados. Agora, se tu me perguntares, eu gosto de chamar as low carb. As low carb pode ser a cetogénica, a Ducana, a Atkins, a South Beach, a paleo, a carnívora. Escolha-se a modalidade. Ela tem que ser anti-inflamatória. Okay. Escolha-se a modalidade. Depois, se tu quiseres, eu aprofundo cada uma delas. Não, mas sim, e podemos aprofundar, mas ainda agora focaste aí um alimento que eu desde muito novo nós ouvimos sempre dizer, não, tu tens que beber muito leite porque faz muito bem aos ossos. Olha, diz-me uma coisa. Sabes qual é a Mas zona... era o que se dizia, né? Não estou enganado. Na altura Pois, porque é outra indústria poderosa. era sempre o que se dizia. Não, tens que beber, se bebes muito leite, ele tem cálcio. Deixa-me responder a isto, vai dar para cortes e vai dar publicidade. Sabes qual é a zona do mundo onde há menos osteoporose? Não posso dizer. É no Oriente, onde tu para veres uma vaca tens que ir ao cinema. Mas tem o leite de cabra. Pois, mas repara, diz-me uma coisa, a vaca sofre de osteoporose? Não faça mais pequeno. Não. De que teta é que ela mama? Não, depois está bem, mas tem a produção. Não, é que a partir dos 2 anos, nós temos uma enzima chamada lactase. A lactase é uma enzima que a gente tem que desdobrar a lactose. Ao fim de 2 anos deixamos de a produzir. Porquê? Porque deixamos de estar preparados para beber leite. Nós não estamos biologicamente preparados para beber leite. Há algum animal que mame depois de ser adulto?
Só nós. Isso não tem a mínima lógica. É outra indústria multimilionária, é a indústria do leite. E depois não é o problema de se vender leite, que eu não tenho nada contra quem faça negócio. O problema é a caseína que daí vem, que depois é inflamatória. Depois aquela questão para ti que existe, e estou a dizer isto e eu consumo. Leite magro, leite meio gordo, leite... É tudo a mesma coisa. Porque hoje tu vais aos supermercados, lá, não posso dizer marcas, porque já arranjei problemas demais com as marcas. E metes lá leite. E depois a marca para vender escreve assim, sem lactase. E a pessoa compra aquilo, acha que está a comprar uma coisa muito boa. Só lhe estão a retirar o açúcar do leite. A caseína está lá. E depois qual é o problema da tal dieta paleo que tanto o da amêndoa também tem isto, ouviste? Eu não sou obrigado a beber aquilo outra vez. Que tanto suscita ali a questão da Elsa. É a seguinte, vou explicar de uma forma simples. Porque é que eu digo que a grande doença deste século é a inflamação crónica? Com a passagem do paleolítico para o neolítico, nós introduzimos 3 coisas: o glúten, a caseína tipo 2 e o açúcar. Estas 3 componentes, quando chegam à parede do intestino, nós não os conseguimos metabolizar porque não estamos preparados. Não estamos a nossa biologia não está pensada para este tipo de nutrientes. Então o que é que acontece? Repara muito bem. Nós não conseguimos digerir este tipo de proteínas, metabolizá-los. Então o que é que acontece? O nosso intestino tem uma barreira protetora chamada GALT. Essas proteínas, como não são metabolizadas no intestino, cavam galerias, cavam buracos nessa parede intestinal e, como não são todas metabolizadas, algumas trespassam para a corrente sanguínea. Quando chegam à nossa corrente sanguínea, o nosso corpo não reconhece aquelas proteínas, o que é que faz para se defender? Inflama. Okay. Só que se tu tiveres um arranhão no braço, essa inflamação tu dizes que é boa porque ela é aguda e tu consegues vê-la. Mas se a inflamação for crónica, for silenciosa, tu não dás por ela. Quando é que dás por ela? Quando aparece ou uma diabetes tipo 2 ou uma hipertensão idiopática. Eu digo idiopática porque significa que o médico não sabe a causa. Sempre que houver a falta de energia, as dores crónicas, o cansaço, que o médico diz que é idiopático quer dizer que ele não sabe a causa. Todas essas doenças ditas da modernidade escondem 3 coisas: ou uma inflamação crónica que o médico nunca detectou nem nunca corrigiu, ou uma resistência à insulina, que é a segunda grande doença deste século, ou uma adição crónica. Estas 3 componentes são a base de todas as doenças da modernidade, como aponta ao livro. Por isso é que eu digo dieta paleolítica, sim. Se não lhe quiserem chamar paleo, chamem-lhe anti-inflamatória. Se quiserem dizer que é do Dukan, a South Beach, a cetogénica, a carnívora, escolham a modalidade, desde que seja uma low carb. Ok. Escolham a modalidade. Ok. Joana, te pergunto se tens a mesma opinião relativamente a este assunto ou não. Sim, tenho, até porque é assim que trabalho também. É retirar tudo o que é inflamatório. Acho que só assim é que faz sentido. Mas falámos da dieta da paleo. Eu entendo que questão de hidratos, não havia hidratos. Só se fosse a batata. Os hidratos surgem. Olha outra coisa engraçada. Estou a dizer, diz-me que eu acho que posso estar a dizer uma barbaridade. A Elsa estava a dizer que era o sushi. Não, a Elsa estava a dizer do sushi. E eu costumo dizer isto: não confundir alimento com produto alimentar. Ok. A Elsa estava-me a dizer que tem muita dificuldade em fazer dieta porque quando vai a restaurantes, quando tem que comer muitas vezes no restaurante, e que é preciso contar calorias. Pois eu tenho uma boa notícia para a Elsa e para as Elsas da vida. Não é preciso contar calorias. Quando puserem alguma coisa no prato, pergunta assim: batatas fritas de pacote, a mãe natureza produziu? Não, não é para comer. Bolachas, a mãe natureza produziu? Não, não é para comer. Tudo o que a mãe natureza produzir, tu podes comer tranquilo. Cebola, a mãe natureza produz, podes comer. Batata, a mãe natureza produz, podes comer. Carne, a mãe natureza produz, podes comer. Peixe, a mãe natureza produz, podes comer. O que não podes comer são bolachas de pacote, são amendoins de pacote, são coisas de pacote. Por isso é que eu até digo: descasque mais, desembrulhe menos. Tudo o que a mãe natureza produzir. Não vem embrulhado, vem com a casca, sim, é verdade. Tudo o que é desembrulhar, toca de abolir. Claro que é importante, vamos lá a mesma coisa, todas as dietas funcionam se estivermos em déficit calórico.
A melhor dieta é como o melhor treino. É a que melhor se ajusta à capacidade. A melhor dieta e o melhor treino é aquela que mais se ajusta à pessoa e tu consegues manter durante mais tempo. O problema da Elsa é que lhe prescreveram uma dieta que ela não consegue manter no tempo. Lá está a tal questão. É disfuncional. É quando perguntam qual é o melhor treino. A primeira pergunta é qual é o teu objetivo? É este. Então tem que ser aquele que tu consigas manter durante mais tempo. Sendo que a dieta e o treino podem obedecer à regra 80-20, que é 80% do que está certo, 20% daquilo que tu gostes. O sushi, que a Elsa tanto gosta, é perfeitamente enquadrado e enquadrável numa dieta de déficit calórico, desde que bem estruturada e desde que com o controle das janelas alimentares. Porque mais importante do que controlar o número de calorias que tu ingeres é controlar os disparos de insulina. Sempre que nós, eu sei que já vamos ao jejum, Força. eu sei, mas sempre que nós ingerimos alimentos, disparamos a insulina, acionamos uma via chamada mTOR, que é uma via anabólica. Quanto mais vezes dispararmos essa via, menos vamos viver. Nessa entramos na parte do mito do comer 3 em 3 horas. Tu Isso também é um falas, absurdo. tu também falas no livro. Qual? Também tem a ver com esse disparo de insulina que está sempre a ser provocado. Qual era qual era o nosso ancestral que tinha o supermercado para comer 3 em 3 horas? Isso é um absurdo. O comer 3 em 3 horas, já que a indústria alimentar tem uma produção gigante de alimentos. Se não nos convencerem que temos que comer 3 em 3 horas, como é que dão vazão aos alimentos? Sim. Aquilo está pensado para dar lucro. É como a indústria farmacêutica, aquilo tem que dar lucro. Então, se fores uma pessoa saudável, és um péssimo cliente de medicamentos. Nem pensar nisso é bom. Por isso é que os médicos, quando já vou entrar no tema polémico, dá para cortes, mas pronto. Por isso é que os médicos prescrevem estatinas e dizem que tem que tomar ad eternum. Para sempre. Isto é de loucos. Então há algum bem que seja mais rentável do que um medicamento tomado para sempre? Não, assim, para a entidade farmacêutica é a melhor coisa, é uma renda que está feita. Por isso é que esta lógica, por isso é que quem defende a medicina dita preventiva como eu tem sempre a cabeça a prémio. Por isso é que a gente tem a cabeça a prémio. E temos chatices, e incomodam-nos, e ligam-nos números anónimos. Por isso é que a gente tem a cabeça a prémio. Quem ensina as pessoas a ser saudáveis está condenado à partida. E atenção, e a questão que fala no livro acho que nem faz sentido esse tipo de perseguição, porque é tudo fundamentado, devidamente explicado e são factos. Tu não estás a dizer só por dizer as coisas. Mas é uma lógica antagónica da medicina dita convencional. A medicina convencional está pensada sob um grande chapéu, que é uma doença, um comprimido. O segredo não é, tu gostas tanto do tema do cancro, o segredo não é escolher qual é a melhor radioterapia que se faz. Sim, nem é escolher qual é a melhor quimioterapia que se toma, nem escolher qual é a melhor estatina que se toma. Eu não vou dizer os nomes comerciais. O segredo é evitar tomar esse tipo de medicamentos. Portanto, quando chegamos à questão da modulação hormonal, já lá vamos, mas pronto, agora... Não se esqueçam de comprar o livro, tudo aquilo que o seu médico nunca lhe disse. Está disponível em todas as plataformas para vendas de livros, Books, Bertrands, Fnacs, é só pesquisarem. Dê aqui um apoio aqui ao nosso colega André, e é um livro de leitura muito fácil, espetacular, para quem tenha dúvidas nesta parte do anti-aging e tudo o que seja dietas diferentes e medicina preventiva. Relativamente, a gente vai introduzindo aqui vários assuntos, ainda há pouco falavas da importância de se olhar para as análises, as pessoas fazerem análises. Nós agora, aqui os dois, até que foi inclusive os dois, fomos relativamente pouco tempo fazer, e eu sei que é um assunto abordado no livro, que já abordaste várias vezes, e acho que tem os dois, que é, nós agora fomos fazer análises e temos os dois níveis de colesterol ligeiramente acima. Imagina que eu tenho que estar abaixo de 190 ou para baixo, eu estou com 215 ou 213 e ela está com 216. A minha questão é, a maneira como se olha para o colesterol hoje em dia, achas que é a maneira correta ou acham os dois? Agora eu vou começando a perguntar aos dois, porque acho que é mais fácil para a Joana também ir intervindo diretamente naquilo que vamos falando. Qual é que é a vossa opinião relativamente a isso? Opa, a questão do colesterol é a questão que mais dissabores me tem trazido, por uma razão. O colesterol é outra das sequelas do famoso Framingham Heart Study, que decretou que eram as gorduras do sal e o colesterol que entupia as artérias e causavam as doenças cardiovasculares. Um absurdo, porque no tal trombo arterial o colesterol só lá está representado em 10%. O que é que acontece? Em primeiro lugar,
O que é o colesterol? Vamos explicar de uma forma simples que qualquer pessoa consiga entender. O colesterol é uma substância da família das gorduras. Sim. Não é nada mais que isto, é uma gordura. Pronto. Primeiro, havia aquele mito absurdo, não sei que vocês já ouviram isto, que dizer que é o bom colesterol e o mau colesterol. Isso é o maior disparate que eu tenho ouvido, é esse. Porquê é que eu digo que é um disparate? Porque isso é um absurdo. Porquê é que eu digo que é um absurdo? O colesterol é uma gordura, mas que é coxa, numa linguagem metafórica, isto é, não consegue andar. Então precisa de uma proteína, de um táxi para transportar, ou de um Uber, como se diz hoje, para transportar. Essa proteína é o HDL e o LDL. Estupidamente, não sei porquê, diz-se que o HDL é o bom colesterol só porque transporta o colesterol que está nas células, o colesterol remanescente, para a fábrica, que é o fígado, onde vai ser reciclado. Dizem que é o bom colesterol, não sei porquê. E o LDL, Low Density Lipoprotein, é o táxi que pega no colesterol no fígado, onde ele é produzido, é a fábrica, e que os leva para os órgãos e para as células. E que não sei porque dizem que é o mau colesterol. Ora, nem um nem bom, nem outro são maus. Cumprem funções diferentes. São táxis, são lipoproteínas de transporte do colesterol, que é vital para a nossa saúde. Repara uma coisa, 70% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Sim. Não estás a ver o fígado produzir uma coisa que nos faz mal. Supostamente não. E depois já há uma outra coisa. O que é que acontece? Isto é uma linguagem muito técnica, mas é importante explicar isto. Que são as ditas estatinas, que é a minha guerra. Que são, para quem não está a ver e não sabe, as estatinas são as moléculas utilizadas para baixar o colesterol. O que é que acontece? A partir dos 30 anos, nós perdemos 1 a 2% do nosso equipamento hormonal. Aos 50 temos metade das hormonas que temos aos 25. Por isso é que funcionamos pior, inclusivamente naquilo que tu estás a pensar. Porquê é que funcionamos pior? Temos metade do equipamento hormonal. Mas lá está, também para a entidade farmacêutica já tem uns comprimidos para isso. Opa, o que é que eu quero dizer com isso? Se tu a este drama, que é perderes 1 a 2% do teu equipamento hormonal ano, se fores ao colesterol, que é o pai de todas as hormonas, e o baixar já à força, aí a queda é muito maior. Repara uma coisa, sabes onde é que vêm todas as nossas hormonas sexuais? Do colesterol. Porque é que se tu pegares na cascata do colesterol tens... Então agora estou bem. Se tu pegares na tua cascata do colesterol tens lá colesterol, pregnenolona, DHEA, progesterona, testosterona, estradiol. Porquê é que a testosterona, a progesterona, o estradiol têm lá todas o EST? Porque elas derivam todas do colesterol. Okay. Ora, se tu... Porquê é que acontece? Porquê é que o corpo sobe o colesterol? Para tentar compensar a queda do teu equipamento hormonal. Não. Por isso é que este mecanismo chama-se feedback negativo. É a maneira que o teu corpo tem de equilibrar o colesterol, de equilibrar o teu déficit de produção hormonal. Olha, eu então vou-te dizer vou-te dar uma novidade. Não assim tão bem. Não, olha, vou-te dar uma novidade. Eu faço suplementação em esqualeno. Sabes para quê? Para aumentar o colesterol. A partir de uma certa idade, quanto maior for o teu nível de colesterol, mais tu vais viver. Mas se tu quiseres eu explico como é que eu cheguei a estes valores do colesterol. Diz. Não estou a brincar. Isto tem a ver com a alimentação, que é a parte das mas gorduras e tudo mais. Só 25% do colesterol é que é ditado pela alimentação, pelos hábitos alimentares. É natural que com a queda do equipamento hormonal, 1 a 2% ano, seja preciso, o corpo aumente o colesterol num sistema de feedback negativo, que é tentando aumentar a tua produção hormonal por outra via. Formas de tentar evitar a queda do equipamento hormonal. Vamos tentar sintetizá-las. Eu não queria ir já para aí, mas vamos tentar sintetizá-las de uma forma simples. Exercício físico, nomeadamente musculação. Porque envelhecer é perder neurónios e músculo. Musculação é fundamental. Segunda, o treino de resistido. Quando eu digo resistido, atenção, não é de resistência, é resistido à carga, é precursor das hormonas anabólicas. Portanto, treino fundamental. Segunda, dieta anti-inflamatória. Porque é anti-inflamatória? Quanto maior for o teu nível de cortisol, maior é a produção das tuas hormonas anabólicas. Segundo, respeito pelo círculo circadiano.
O que é isso? Encaixar o círculo circadiano na rotina. De uma forma simples. Eu costumo dizer que Deus dividiu o círculo circadiano em dois. O cortisol e a melatonina. Quando acordamos temos um pico de cortisol. 6 da manhã. Porquê? Porque é quando nascia a luz do dia. Os nossos ancestrais. Cortisol para quê? Ficarmos despertos. A partir das 6 da tarde começamos a produzir uma hormona chamada melatonina. Porquê? Prepararmos para ir dormir. O que é que acontece? Regular o círculo circadiano é fundamental. Por causa de equilibrar as nossas hormonas anabólicas. Segundo, suplementação, nomeadamente os ômegas 3. Porquê? Porque quanto mais baixo for o nível de inflamação, maior são as nossas hormonas anabólicas. Lembro quem está a ouvir o seguinte: porquê é que é importante fazer esta modelagem? Porque nós temos um mecanismo dito primitivo porque ele está na nossa amígdala. A amígdala é a zona do cérebro mais antiga, que está preparada para a sobrevivência. Um mecanismo chamado luta ou fuga. Quando nós estávamos na selva e víamos um rinoceronte, o que é que o nosso corpo dizia? Congela as hormonas de reprodução, ativa as hormonas de stress e sobrevivência. Cortisol no pico. O que é que acontece? Neste mundo hoje, onde já não há rinocerontes, já não vivemos na selva, já não existem leões, mas estamos expostos a um conjunto de stresses crónicos, a poluição, o ruído, os estímulos audiovisuais, o trabalho, o nosso cortisol está sempre disparado. E por isso é que nós temos que modelar para envelhecer de forma saudável. E a outra questão, que é muito polémica, é a chamada modelação hormonal. Que deve ser feita quando? Deve ser feita primeiro com acompanhamento médico. Segundo, a partir dos 40 anos. Terceiro, quando houver situações de fadiga e stress crónico. Quarto, feito com hormonas bioidênticas. Bioidênticas significa que têm a mesma estrutura molecular que a nossa. E obedecendo a uma regra da boa medicina chamada Start Low and Go Slow. Isto é, começar baixo e ir otimizando até aos níveis ótimos. Feito sempre com acompanhamento de supervisão médica. De uma forma básica, vou pôr na janela. Nos homens, a hormona básica que estamos a falar é a testosterona, evidentemente. Nas mulheres são as hormonas ovarianas, progesterona e estrogênio. Lembrando sempre disto, a progesterona cai primeiro, o estrogênio cai depois. Se numa primeira fase a pessoa pode corrigir isto com os chamados adaptógenos. Vou-te já dizer o que são. Adaptógenos são suplementos que modelam níveis de cortisol. Bacopa, radiola rosa, manjericão sagrado, ginseng e soja são os chamados adaptógenos. São modeladores de cortisol. A segunda coisa são fitoestrógenos. Que são o quê? São plantas, são fitoquímicos que se ligam a receptores de estrogênio. Normalmente é uma primeira fase de modelação hormonal, porque as mulheres que têm os calores, a ansiedade, a irritabilidade ficam contidas. Mas tudo isto deve ser feito com supervisão médica, não se feito e com acompanhamento. Não se metam a fazer nada por iniciativa própria. Como eu costumo dizer, consultem o seu médico na questão da modulação hormonal, consultem um especialista, e na questão da suplementação, do treino e do sono, consultem alguém da área. Para que o acompanhamento seja eficiente, por um lado, e funcional. Foi o problema da Elsa, o acompanhamento não era adaptado à rotina dela, não era funcional. Sim, na questão do sono, por exemplo, ela foi sempre alguém que teve alguma dificuldade relativamente a isso. E atenção, nós até hoje de manhã tivemos a ver qual é que era que tu tomas que ele foca na melatonina. Tu falas no livro também, e ela toma sempre antes de ir dormir, porque sempre teve alguma dificuldade na regulamentação da parte do sono. Ali a questão é o círculo circadiano da Elsa tem que ser regulado. Quando nós fizermos agora o acompanhamento dos 8 meses, vamos regular isso à Elsa. Vamos ver que ela vai dormir muito melhor. A ideia não é, mais uma vez, claro que a suplementação em melatonina funciona. Depois já há a famosa questão da valeriana, que é por ser, enfim, pela valeriana ser calmante. Depois o problema da valeriana é que os estudos que nós temos dizem que não chega à significância estatística. Isto é, não se sabe qual é a diferença entre o efeito real e o efeito placebo. É a mesma coisa que se passa com o hipericão. A gente não sabe qual é o efeito real e o efeito placebo. Por exemplo, o hipericão no tratamento da depressão. Há a questão do visco branco. Nós não sabemos qual é a influência do visco branco no tratamento do cancro. Por exemplo, na questão da recidiva do cancro. São zonas cinzentas, onde ainda não há muitos estudos científicos, os que há
são sujeitos a ser falíveis. Ok. Ou não são bem randomizados, ou não são contrastados com placebos, ou não têm amostras duplamente cegas. Calma com isso. É possível fazermos o que já dominamos. O ideal é que a Elsa tenha uma produção de melatonina natural que seja indutora o suficiente do sono. E, portanto, vamos tentar, no acompanhamento que fizermos a 8 meses, corrigir-lhe quer a alimentação, quer o sono, quer a suplementação, de forma a que ela emagreça de forma saudável e que o emagrecimento não seja o objetivo em si, o objetivo seja ser saudável, o emagrecimento seja apenas uma consequência dos bons hábitos e da reformulação do estilo de vida. Porque o que nós trabalhamos é um estilo de vida. O emagrecimento é apenas uma consequência. Para a Elsa e para todas as Elsas que nos estão a ouvir. É preciso que as pessoas entendam isso. O emagrecimento deve ser uma consequência final, nunca a causa. A causa deve ser a saúde, o bem-estar e deve ser envelhecer com qualidade de vida. E repara uma coisa, nós estávamos programados, porque é que nas mulheres, pronto, vou falar aqui na questão mais específica das mulheres, porque a Elsa tem uma questão interessante. Porque é que nas mulheres a queda hormonal é mais acentuada do que nos homens? Porque elas são vítimas da escolha da natureza. Porquê? Porque as mulheres estavam pensadas para reproduzir até aos 30 anos. Nós, homens, podemos ter um filho aos 70. Por exemplo, o Dr. Manuel Pinto Coelho foi pai aos 72. Nós tivermos bons hábitos, podemos ter um filho aos 70 anos. Não há nenhum problema. As mulheres têm esta questão. Portanto, também a natureza foi mais injusta com elas. Eu tenho tempo, tu é que não. Basicamente. O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, a Elsa, que estava preparada para deixar de ser mãe, e as Elsas aos 30 anos, para deixar de reproduzir cedo, porque a mãe natureza entendia que a Elsa ia durar pouco. O que é que acontece? Hoje uma mulher que vive até aos 100 anos, se não tiver as hormonas minimamente equilibradas, torna-se chata, irritadiça, vulnerável, depressiva, percebes? Jesus. Por isso a ideia é que a pessoa envelheça com alguma qualidade de vida. Isto tem tendência a piorar, estou a ver. E é por isso que esta medicina é, como eu costumo dizer, uma medicina do futuro. Sim. E acho que é importante, e falavas ainda há pouco também a questão do treino, acho que hoje em dia cada vez mais deixou de haver a parte das pessoas se sentirem obrigadas a ir ao ginásio e já começa a haver um bocadinho de gosto pelo treino. Não sei qual é que é a vossa opinião relativamente a isso. Acho que é mais fácil vocês conseguirem incutir a um atleta vosso o gosto pelo treino. É assim, eu acho que quando nós somos um modelo, essa parte também fica mais fácil, não é? Mas é isso, quando estamos a falar de longevidade, temos de trabalhar na parte da prevenção e do estilo de vida ativo e saudável. E aí vem a alimentação, vem o sono, vem o exercício, e as pessoas estão mais despertas para isso. Depois, claro que vão procurar alguém, muitas vezes com quem se identificam, e isso também facilita um bocadinho as coisas. Como é que se trabalha a parte psicológica? Eu falo por mim que perco o foco com alguma relativa facilidade. Imagina, começo a ver resultados, ok, pensa, agora já posso deixar mais um bocadinho. E depois para retomar, e estou a passar por essa fase até agora, é muito mais difícil. Portanto, eu posso dar exemplo, eu passei até junho, julho, treinar os 5 dias da semana e neste momento, se eu for lá uma vez, 2 por semana, é uma sorte. Claro, a motivação não é uma coisa que se mantenha por muito tempo. E por isso é que é necessário. Por exemplo, os meus acompanhamentos são feitos diariamente. Porquê? Porque as pessoas que querem fazer uma mudança, se eu só falar com elas, se eu só estiver com elas, se calhar uma vez por semana, não é o suficiente para as manter motivadas. E só com consistência é que elas vão manter uma rotina. Porque se esperarem pela motivação, desistem ou param rapidamente. E então, aí na parte da consistência é onde nós conseguimos com o acompanhamento ser muito fortes. Claro que é normal se tu, por exemplo, tu vais essas 5 vezes por semana que estavas aqui a ias treinar sozinho, acompanhado? Acabava por ser um misto, porque eu, como fazia não só o ginásio, fazia também crossfit. No crossfit acabas por estar sempre acompanhado, sempre várias pessoas. No ginásio acaba por ser sempre mais sozinho. Logo é sempre mais complicado. É muito mais fácil tu manteres se tu tiveres um compromisso. E às vezes esse compromisso precisa ser com alguém. Ok. Não, é sozinho. E é com a Elsa, mas acabamos por fazer tipos de treinos distintos. A maneira dela treinar é diferente da minha, até porque os planos de treino que tínhamos eram distintos um do outro. Acabávamos por chegar ao ginásio juntos
Tu vais para aquele lado, eu vou para ali e... Faz sentido que o tipo de treino seja diferente também. Sim, e só nos encontrávamos quando estávamos a vir embora, era mais ou menos isto, portanto, acabou por ser por aí. E nós temos, e não sei se é errado ou não, também vai de encontro ao que falavas ainda há pouco da questão do pequeno almoço, era que eu queria perguntar. Nós gostamos de treinar de manhã, funcionamos melhor, é mais fácil nós nos levantarmos às 6 da manhã os dois e irmos treinar do que ao final do Boa dia. escolha. O ginásio ou o crossfit tem menos gente, nós sentimos-nos mais motivados e que se calhar o dia vai ter mais power. A minha questão é treinar em jejum e só comer no final do treino ou comermos alguma coisa antes do treino? Isto pergunto aos dois agora, digam-me. Não existe. Atenção, uma coisa que eu quero aqui dizer. E esta recomendação que eu estou a dar, faço sempre esta ressalva. Não é para atletas de alta competição. Porque atleta de alta competição não é saúde, é performance. Nem é para bodybuilders. Eu sei que tu também gostas, que eu ouvi falar. Adoro bodybuilding. Eu tenho uma paixão louca pelo bodybuilding, sempre tive. Mas isto que eu vou dizer é para o cidadão comum que nos está a ouvir. Não é para nichos. Não existe treinar alimentado. Okay. Porquê? Porque os nossos ancestrais, ninguém comia para caçar. Certo. Primeiro caçava-se e ativava-se o chamado sistema simpático, isto é, o sistema adrenérgico. Por isso é que nós liberamos de manhã cortisol e hormona do crescimento. Quer para nos tornarmos despertos para a caça, quer para aumentarmos níveis de atenção e energia, quer para não perdermos músculo. Quando é que nós descansávamos? Depois da caça. Isto é, ativando o sistema parasimpático. Okay. Portanto, comer para treinar não tem qualquer sentido. Aliás, nós fomos programados para caçar em jejum, como é óbvio. Okay. Portanto, treinar sempre em jejum. Não faz qualquer sentido comer para ir treinar. Mais uma vez, volto a dizer, atletas de alta competição é outro mundo. Eu não atendo atletas de alta competição. Eu atendo cidadãos comuns. O atleta de alta competição é um nível completamente à parte. O que é que acontece com o bodybuilding que tu tanto falaste? Comem 3 em 3 horas, é verdade, mas vivem menos. Sim, e até, eu não, espero que não seja, e acho que não é assunto tabu nessa parte, mas nós na questão do bodybuilding temos uma presença muito forte de tudo o que é esteroides, não é? Acho que não é... Aliás, eu até costumo dizer, é o desporto mais honesto do mundo. Porque aqueles tomam e assumem. Os outros tomam e escondem. Eles assumem, claramente. Nós tivemos até o caso do atleta brasileiro, do Ramon Dino, que teve agora uma queda em termos do que seria esperado no último Olímpia dele. O vencedor acho que já era... E sei que tu acompanhas do Sebum, já estava esperado que fosse ele a ganhar. A questão do Sebum a questão do Sebum é uma questão que é assim, eu vou tentar explicar isto. Se tivesse cá o meu amigo Rómulo, explicaria melhor que eu, que eu também te vou dar o contacto dele para trazeres cá, que é um excelente convidado, excelente. Mas a questão do Sebum é uma questão, tu acompanhas? Gosto de acompanhar. A questão do Sebum é uma questão paradigmática do seguinte, eu explico isto também de uma forma simples para os amantes do bodybuilding. Quando na década de 80 e 90, a chamada Golden Era, só existia Open. Não havia diferenças de pesagens. Nem havia categorias. O que é que acontece? Então privilegiava-se os corpos estéticos. O que eram os corpos estéticos? Eram as cinturas amarradas e os ombros largos. Não havia, não eram dimensionalmente, não eram simétricos, vá. Portanto, eram os corpos que nós chamávamos bonitos. Hoje a Open está transformada numa categoria de freaks. Oversize. Sim. Isto é, já ninguém gosta daquilo a não ser pelo espetáculo e pela... Eu acho que na última que vi foi o Fiolito com o Kai Green. Sim, mas já ninguém olha para aquilo gostando de ter aquele físico. Já olham para aquilo como aberrações. Então o que é que acontece? O que é que veio substituir essa categoria e recuperar um bocadinho o espírito antigo? Porque eu costumo dizer uma coisa, o bodybuilding é o único desporto do mundo onde o desporto é antes da competição. Porque em cima do palco é arte. Sim, ninguém quer ver um conjunto de músculos. O que querem ver é o atleta a pousar. Exatamente. Isso é que é artístico. Eu ainda me lembro de ver as competições dos anos 90 e ficar arrepiado porque era um espetáculo dentro do espetáculo.
ver aqueles tipos a pousar. E quando tivemos a questão do veio atleta, acho que foi anos 90, não sei se não foi já 2000, da questão do Ronnie Coleman. Pronto, exatamente. Mas o Ronnie Coleman já foi o início da era dos fricos. Já. Mas esse nível era absolutamente incrível. Recuperando o espírito dos antigos, dos Labradas e dos... Até o mesmo os Schwarzenegger, o próprio Schwarzenegger. Exatamente. O próprio Arnold. O clássico veio recuperar um bocadinho esse espírito. Epá, e quem é o grande embaixador do clássico é o Sibam. O que é que acontece? É que o Sibam tem uma simetria tão bonita, Sim. que é muito difícil ganhar. É muito difícil ficar em segundo. Quer dizer, o debate é sempre quem é que fica em segundo. Nunca é quem fica em Nunca é quem ganha. Tal como o Arnold competia, o debate era quem é que ficava em segundo. Sim, até quanto a questão que eu te dizia, do Ronnie Coleman foi igual, do Philite também tivemos durante muitos anos. Opa. Só era a questão dele do Kai Greene no ano ou dois, tirando isso. Por isso é muito difícil. Por isso é que eu digo, eu tenho uma paixão brutal pelo bodybuilding. Os bodybuilders ficam fascinados com o conhecimento que eu tenho, porque eu li, por exemplo, o Wader System, que é uma coisa dos anos 60. Eu vi que viste o filme da questão o Dorian com o Blood and Guts, que é um documentário absolutamente apaixonante. E depois tens o mais recente, que é o Pump Iron. O Pumping Iron. A Batalha dos 80, por exemplo, que é o Pumping Iron do Brasil. Exatamente. Eu conheço isso tudo, conheço essas linhas metodológicas Temos todas. hoje em dia N podcasts a nível do Brasil a falar abertamente tudo o do que que tomam, exatamente. Do que tomam, de como é que tomam. Eu também não sei se não é, entre aspas, também mau falar-se com tanto abertamente disto, que faz com que o comum dos mortais que vai ao ginásio há um mês ou dois e pensa assim, se eu fizesse um estágiozinho aqui... Isso é um absurdo. A pessoa que pensa mas sabes que existe. A pessoa que pensa que vai... Vocês os dois trabalham nisto. A pessoa que pensa que vai fazer o ciclo do Ronnie Coleman ou do Sibum e vai ficar como ele já é um erro. Pois. Esquece isso não existe. E a questão... Nós do ginásio temos de nos capacitar de uma coisa. Saúde. O objetivo não é performance, é saúde. Exatamente. Por isso é que eu digo sempre, nós felizmente temos um nosso ginásio em Coimbra, fisicamente Celas, tem 2 donos muito exigentes, que é o Gustavo e a Joana, tem uma equipa de profissionais muito bons, porque o objetivo é a saúde, não é a performance. A estética é uma consequência. Okay. Mais uma vez digo isso. Tudo aquilo que eu disser aqui sobre metodologias para envelhecer de forma saudável, eu volto a dizer, não se aplica a atletas. Atletas é outro mundo. Até te vou dizer mais, se tu fosse dizer ao cidadão comum para ter a rotina da Ronnie Coleman, nem conseguiam. Só a questão da alimentação. Porque nem sabem o que é ingerir 20 mil quilocalorias por dia, e mais de comida limpa. Nem estão a ver o que é. E o custo? Mas nem estou a falar do custo, porque se tiverem um patrocínio, mas nem estão a ver o sacrifício que é. A ver, a Joana pode dar, temos aqui o exemplo da Joana, atleta olímpica, atleta profissional de alta competição e não tinha um nível de ingerir calorias àquela quantidade diária. Mas Não. Mas naquela modalidade tens que ter na fase do bulk. Sim. Não há ninguém que não passe por isso. Por isso é que eu digo, não vale a pena ninguém pensar nem sonhar que o fisiculturismo, porque isso é para poucos. Nós agora também temos um atleta português, até acho que é dos poucos, tínhamos na parte do CrossFit, que só vive, portanto que é profissional de CrossFit. Tivemos eu não estava, Militão, que era no mais 40 anos, que ficou nos 3 primeiros classificados nos CrossFit Games. Eu vou a dizer isto, não sei qual é a vossa opinião relativamente ao CrossFit, eu gosto, por isso é que tu... Não... Eu gosto muito, mas diga uma coisa, atenção às pessoas que fazem CrossFit sem antes terem uma base de musculação. Porquê? Porque normalmente o problema do CrossFit é que transportam a chamada barreira da progressão. Assim, a questão da maneira de levantar peso. Como não começam, em primeiro lugar, não têm uma estrutura boa, a maioria das pessoas, depois tem sobrepeso, a maioria das pessoas que começam. Esse sobrepeso gera um enorme impacto articular, o que não é bom. Depois são movimentos balísticos. Balísticos significa que não são controlados. 3, há um grande dano na parte das articulações. 4, não obedece ao princípio da progressão, isto é, são todos a fazer o mesmo treino, cuidado com isto. 5, não obedece ao princípio da adaptação. 6, não obedece ao princípio da individualidade biológica, cuidado com o que se metem a fazer. Mais uma vez, CrossFit é performance na saúde. Cuidado com isto que se está a fazer. Por isso é que eu digo, perguntem a um profissional antes, façam um treino acompanhado antes, ou pelo menos peçam um guideline para vocês.
o treino é como a suplementação, tem que ser o mais individualizado e específico possível. Porque a primeira regra da medicina é primum non nocere, primeiro não causar o dano. Ok. Sim, não faz sentido. Eu, por acaso, não é nada aqui de muito profissional, nem nada, nem que se pareça, e há algumas adaptações, até porque, por exemplo, eu não consigo chegar a uma barra e fazer uma muscle-up, e se calhar outra pessoa que lá anda faz, né? Se calhar tenho que primeiro começar a tentar fazer umas flexões no chão antes de lá chegar, mas percebo perfeitamente essa parte da opinião, porque acaba por ser mais global do que não é tão específico, não é tão pensado para o indivíduo. E depois não é isso, muita gente está no CrossFit por razões erradas. Porque atenção, o CrossFit é válido, mas está a explotar pelo espírito de grupo. Sim. Isto é, o CrossFit tem uma coisa chamada comunidade. São comunidades muito fortes. E o que nós sabemos é que as pessoas em comunidade fazem mais facilmente do que sozinhas. Sim, aí mexe com a questão que estavas a falar da motivação. Epá, agora eu, como tenho uma outra vertente, que é uma vertente paralela ao anti-aging, que é a questão do desenvolvimento pessoal, que é o meu primeiro livro, eu acho que nós somos a nossa melhor companhia. Agora estou um bocadinho a entrar contigo na questão do Gustavo Santos. Eu costumo dizer, até a brincar com a Joana, amor incondicional só comigo próprio. E portanto eu acho que nós devemos fazer é por nós. Por isso é que eu digo, cuidado com as decisões que as pessoas tomam em grupo, porque normalmente os grupos podem ser positivos, mas depois têm o efeito de rebanho que é péssimo. Sim. Que é quando toda a gente está a fazer a mesma coisa. Cuidado com isso. Mas sim, é válido. Atenção, qualquer atividade é válida. Mas, por exemplo, eu digo-te isto, em termos desportivos, toda a minha parte enquanto jovem foi sempre futebol. Um desporto de grupo, em que mesmo os dias que tu não te apetecia ir, havia o colega que mandava mensagem, te ligava, anda lá, vamos lá ao treino, não sei o quê. Tu, na parte de tudo o que é treino do teu corpo, né, seja no ginásio principalmente, ou se nós agora saísse aqui e fosse correr, tem que partir um bocado da tua vontade própria. Não há aquela questão de haver alguém, ou se calhar existe, havendo um acompanhamento, que diga, vá, não, hoje vais treinar, nem que seja, em vez de estares hora e meia, estares meia hora, mas vais fazer qualquer coisa. O treino acompanhado é fundamental. Aliás, eu vivo maioritariamente dos meus PTs e dos acompanhamentos que faço de forma online, mas é preciso entender uma coisa. Por muito, eu bato muito nesta tecla, porque é assim, o mínimo que se exige a um profissional, seja ele da parte do treino, da saúde, da alimentação, da nutrição, é que seja bom tecnicamente. Isso é o mínimo que se exige. Até porque eu dou aulas no instituto que forma personal trainers, no Cefado. Portanto, o mínimo que se exige é que sejam bons tecnicamente. Agora, há uma coisa que não se ensina em escola nenhuma do mundo, que é criar ligação emocional. Mas essa parte não tem importância. É mais fácil tu aderir a uma dieta se criar ligação emocional com a pessoa, ou um sistema de treino de criar ligação emocional com a pessoa. Uma das coisas que falhou na dieta da Elsa é que a Elsa não criou ligação emocional com a pessoa que lhe prescreveu a dieta. Essa ligação emocional, esse compromisso é muito importante. Porquê? Porque tu sabes que a qualquer momento podes ligar à pessoa e esclarecer uma dúvida, tirar uma dúvida. E essa ligação nos processos de transformação é muito importante. Quer no compromisso do treino, quer nos processos de transformações, quer no dia-a-dia. Essa ligação, esse acompanhamento emocional é muito importante. E agora até vou dizer uma coisa que é um bocadinho contra a minha área, mas e às vezes é mais importante que a parte técnica. Porque é assim, é tal questão da Elsa, que foi a melhor nutricionista do mundo. A nutricionista que disse à Elsa para comprar a balança, atenção, vamos lá ver uma coisa, tecnicamente está correta. E está coberto das melhores intenções, porque a nutricionista não disse a Elsa para comprar a balança para prejudicar. Não, claro que não. Vamos aqui, como é óbvio, disse com a melhor das intenções. O que é que acontece? É que às vezes mais importante do que a técnica da parte técnica é a questão emocional. Por isso é que eu estava a dizer, Elsa, mais importante do que contar calorias é entender os conceitos. Eu nas minhas consultorias online eu nunca dou uma consultoria que demore menos de 1h30. Porquê? Porque se eu disser à pessoa para fazer, mas a pessoa não entender o porquê, não faz. A adesão é menor. Okay. Por isso é que é importante este compromisso. Por isso é que eu há bocado estava a dizer à Elsa, a gente vamos aqui fazer um projeto de 8 meses. Porquê é que eu digo que é de 8 meses? Porque se ela, em primeiro lugar, 8 meses dilui, há uma coisa que é diluída logo do cérebro dela. É o resultado rápido. Que é eu já apaguei
eu já paguei esse primeiro condicionamento. Que a Elsa e as Gelsas trazem todas. Que é, transforma o seu corpo em 21 dias. Errado. Quem vende isso só quer enganar a pessoa, quer enganar-se a si próprio. Então não vale a pena fazer. Quando tu metes 8 meses, tu já avanças a expectativa da Elsa para a frente. Depois há uma outra coisa. Se eu te disser que tu vais perder, por exemplo, a Elsa tem 8 quilos a mais, tem-me lá a dizer, certo? É isso? 8 quilos a mais. Se eu disser, Diogo, ou aqui este, se eu disser à Elsa que ela tem que perder 8 quilos no mês, eu estou-lhe a gerar um stress, quer metabólico, quer emocional, muito grande. Sim. E que não é saudável. Mas se eu disser à Elsa, tu vais perder 8 quilos, sendo um por mês, ela diz, isso é perfeitamente execuível. Eu não tenho que lhe tirar esse stress crónico, não tenho que lhe tirar esse stress emocional e não tenho que lhe fazer uma dieta ultra restritiva. Eu posso lhe fazer uma dieta com o sushi que ela gosta. Porquê? Porque se ela estiver enquadrado no macro programa, A motivação é meio. ela chega ao final dos 8 meses e diz assim, que é o que dizem a maioria das pessoas que eu acompanho: olha, perdi o peso que quis, não fiz nada de mirabolante, não mandei a comprar a balança XPTO, olha, e atingi os resultados. Estás a perceber? Sentido. Às vezes o que é que eu te quero dizer com isto? É que às vezes a ligação emocional a quem faz a dieta é mais importante do que a técnica, do que a tecnicidade que possa estar por trás. Isto é que é fundamental as pessoas perceberem, que é o que muitas vezes a Elsa e as Gelsas não entendem, e agora também te vou dizer, e às vezes as donas das clínicas que contratam os nutricionistas também não entendem, porque contratam uma pessoa que é muito boa tecnicamente e está a correr. Repara uma coisa, se for, porque é que eu digo que os atletas de alta competição não contam? Porque se eu prescrever aqui à Joana uma dieta ultra restrita, ela vai cumpri-la. Sim, ela tem todo o foco. É atleta de alta competição, todos os atletas de alta competição já sabem que isso é condição sine qua non. Agora, como isto é para o cidadão comum... Aliás, o estranho para a Joana neste momento é não estar a seguir um trajeto desde os 15 anos. Não é? O estranho para o atleta de alta competição é não estar em dieta. Pois é, exatamente. Por isso é que eu digo, o que vale para o cidadão comum, o que vale para a Elsa e para as Gelsas é um acompanhamento lento, progressivo, adaptado e funcional ao seu dia-a-dia. Isto é que é absolutamente decisivo. Força. Eu estava a pensar na questão do que falavas da técnica e tudo mais, e você trabalhando muito com o acompanhamento online, eu vejo já desde há alguns anos para cá, vocês devem conhecer de certeza, estão dentro do meio, e que fui sempre um bocadinho cético relativamente a tudo o que é ensinamentos da técnica, entre aspas, na parte do trabalho de ginásio, sendo feito o acompanhamento online. Eu já sigo há muitos anos o Macau. Sim, Francisco Macau, que começou, não sei se foi dos pioneiros ou não, mas começou foi dos primeiros. Prontos, a ter uma rede, toda ela, de como é que no acompanhamento online se explica a um formando, né, a um cliente, a maneira correta de fazer um exercício. Força, queres começar tu? Eu acho que eu faço exercício. Vai ajustando o microfone. Vai ajustando o microfone. Estás a ver? Por isso é que eu disse há bocado, quando a gente tem um estúdio montado, já só se limam pormenores. Mas este aqui eu estou a estrear isto hoje. Ok. Eu estou a estrear aquilo hoje. Já agora aproveita-se enquanto a gente vai fazendo esta Por isso é que os cortes são bons, os cortes são absolutamente fantásticos. Sim, mas imagina, eu assim nesta parte é mais fácil fazer os cortes porque consegues fazer mais fluido. A câmara de antes fechava mesmo o diafragma e voltava a abrir. E o som continua a gravar. Mas o resto não. Obrigada. Sabes que foi como disse, eu tinha um equipamento que ainda tenho ali dentro que só dava para 2 microfones. E eu pensei... Mas eu vou dizer uma coisa, se tu queres fazer crescer o teu podcast, tu disse isso a primeira vez, isto é um investimento que tu fazes inicialmente. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa, depois do investimento estar feito, é só ter os convidados. Sim. Olha, isso é o que me diz o Carlos do Flexcasting. O que nos custou foi o investimento inicial. Porque a gente, depois de ter o investimento, depois de ter isto... Mas eles já têm, por exemplo, um apoio de marcas. Eu neste momento tenho a Sports Training nos quadros táticos. Mas eu vou dizer uma coisa,
A partir do momento em que tu começares a gravar todas as semanas, a trazer convidados, a ter visualizações, os patrocínios, lá está, é consequência. A questão do gravar todas as semanas passou a ser... Eu inicialmente gravava 2 vezes por mês e depois passei 1 vez por mês porque estava com receio que fosse demasiado para a malta que estava a seguir o canal. Eu arranjo os convidados e vou dizer que isto é também uma coisa. Opta por fazer ao sábado. Eu vou dizer porque é que eu estou a dizer isto. Porque já tenho alguma experiência de podcasts. É porque a disponibilidade das pessoas para gravar ao sábado é muito maior. Dizem-te logo que sim. E consegues tu criar aqui uma lista, consegues criar aqui, porque depois nós partilhamos os links dos podcasts. Eu consigo-te arranjar aqui uns 3 ou 4 convidados com muitos seguidores. É para que facilmente o teu podcast se torna um dos mais vistos do país. Sim. E depois os patrocínios aparecem depois. Sim. Isso tudo aparece depois, a gente organiza isso. Sim, da minha parte, sim, porque pronto, vai lá. Pronto, era como te estava a dizer, tem sido nessa vertente. É um desafio, isso tudo se faz. Então eu se calhar posso voltar a fazer a questão se for mais fácil. Faz força. Pronto, eu estava a dizer, como vocês trabalham os dois relativamente com a questão do acompanhamento online, acredito que o acompanhamento presencial hoje em dia já começa a haver, porque perdeu-se um bocadinho o estigma que havia inicialmente. Eu andei aqui no ginásio em Orem, não sei se posso dizer o nome ou não, que é publicidades, mas que é o Vila Fit, e eles já fazem algum acompanhamento, Orem e Fátima, fazem algum, até se calhar vocês quando saíram da autoestrada até passaram por ele. E já se nota que há muita gente a procurar esse acompanhamento do PT, a questão, e até mais as pessoas de idade, não vou dizer de idade de avançada, mas de idade, para conseguirem ter um acompanhamento e a questão dos movimentos corretos, até talvez da motivação de terem ali alguém com eles e tudo mais. E a minha questão é, no acompanhamento online, como tinha dito, acompanho o trabalho do Macau já há algum tempo e vi que foi dos que se calhar iniciais, dos pioneiros a criar toda aquela rede do nutricionista e tudo mais. Como é que no acompanhamento online nós conseguimos fazer esta correção do que é, por exemplo, um movimento correto a fazer um agachamento? Vamos lá separar as coisas. O acompanhamento online é válido. Eu também o faço. Agora, não vale a pena nós estarmos a enganar a nós próprios enganar as pessoas. Nada substitui o acompanhamento presencial. Ok. Era essa, porque lá está. Por uma questão da biomecânica do movimento. Ok. Pronto. Nada substitui o acompanhamento presencial. Mas, se a pessoa puder ter um acompanhamento presencial, deve o ter. Ponto número 1. Ponto número 2. É melhor ter um guideline que nada. Certo. Isto é, eu quero começar, não tenho ideia nenhuma. O acompanhamento online serve para tu fazeres um guideline à pessoa, um guia para a pessoa seguir. E nós partimos do pressuposto que as pessoas nos ajudam. Lá está, quem tem a cura é a pessoa, nunca quem prescreve. Agora, também te vou dizer uma coisa, o acompanhamento online é como o acompanhamento presencial. Há bons e maus, varia em função do profissional e, regra geral, eu vou dizer aqui uma polémica, uma coisa que é muito polémica, mas que é verdade. Não procurem profissional mais barato. Porque, regra geral, quem escolhe pelo mais barato, regra geral, a coisa não funciona bem. Porque um bom acompanhamento online ou presencial tem um valor, tem um custo. E, portanto, a pessoa deve olhar para o acompanhamento como um investimento, não como um custo, um investimento na sua saúde. Okay. E, portanto, procurar um bom profissional. Se a pessoa procura um bom endocrinologista, se procura um bom médico de medicina interna, se procura um bom oftalmologista, se procura um bom dermatologista, também deve procurar um bom especialista em treino, um bom especialista em nutrição, um bom especialista em medicina preventiva. Okay. Portanto, é o conselho que eu dou, é procurem quem tenha competência, quem tenha créditos dados e pelo menos quem saiba do que é que está a fazer. Ok. Pronto. E quem não vos atenda a despachar. Sim. Porque um dos segredos é atender as pessoas sem pressa. Isso é fundamental, que é para a pessoa sentir que está a pagar, mas que a coisa é feita com cabeça, tronco e membros. Porque senão não vale a pena fazer. Vai fazer mal feito, mas vale a pessoa dizer, olha, procura de profissional que eu não tenho tempo para fazer. Não, sim, porque hoje em dia, além um PT não é só a parte do personal trainer, acaba por ser um bocadinho psicólogo. Voltamos à parte de criar relação. Exatamente. É porque acaba por ser um dos focos principais, porque é algo... E como é que se treina uma pessoa, né? Neste caso os personal trainers, para conseguir criar ligação com toda a gente? Porque vocês também têm direito a ter um dia mau.
Eu acho que eu não considero, eu pessoalmente não considero difícil criar relação com outras pessoas. E é claro que nós adaptamos, a pessoa adapta-se a nós. Agora, quando há um objetivo, não acho que seja uma coisa, um dia mau não será um impasse, não será um travão. Podemos ter minutos na mesma, mas acho que eu não acho que os meus dias maus tenham interferido com esse tipo de coisas, com algum acompanhamento, com alguma parte de criar relação com clientes. E o acompanhamento diário vai bater exatamente aí. É no criar relação, que também vai gerar compromisso na pessoa e vai estar motivada, vai estar mais feliz. E a felicidade é uma das partes mais importantes a nível de criar resultados. Ok, sim, faz Deixa-me dizer-te aquilo que eu acho mais fundamental no acompanhamento online. Serve para o acompanhamento online e serve para tudo na vida. E aprendi isto com um grande mestre chamado Alexandre Monteiro. O grande segredo está na escuta ativa. Sabes que há 3 tipos de surdos. 3 tipos de surdos. Há os que não ouvem, há os que só falam e há os que estão à espera que o outro se cale para falar. Okay. Estas pessoas, regra já, não ouvem ninguém. Um dos segredos do acompanhamento online é a escuta ativa. É tu perceberes o que é que o outro quer e perceberes a outra pessoa. E para isso deves falar menos. Por isso é que eu disse que há 3 tipos de surdos. E depois há uma outra regra que eu também aprendi com o Alexandre e que eu utilizo, chamada SPO. É uma coisa que parece simples, mas é muito difícil de pôr em prática. Sempre que tu começas um acompanhamento online ou presencial, que obedece à regra do SPO. Qual é a regra? Começa simples, começa positivo e começa pelo outro. A maioria dos PTs e dos nutricionistas começam por eles. Isso é mau presságio. O segredo é começar simples, começar positivo e começar pelo outro. O nosso foco deve ser a pessoa que estamos a tratar, deve ser a pessoa que estamos a ajudar, e nunca sendo um tipo de surdo que só quer falar. Portanto, ouvir mais, adaptar à pessoa, e isso é fundamental para a relação. E depois ter aquela humildade que às vezes é preciso ter, que é, por exemplo, nas doenças autoimunes. Eu trabalho com muita gente que tem doenças autoimunes. Às vezes chegam-me casos como não me aparecem. Se for uma diabetes tipo 2, é completamente diferente. Isso chega-me todos os dias. Agora, por exemplo, uma doença autoimune, uma lúpus, por exemplo, uma artrite reumatoide, são coisas que eu não atendo todos os dias. Quando alguém me faz alguma pergunta, eu prefiro dizer: olha, não sei, mas vou investigar, do que me pôr a inventar e fazer coisas disparatadas. Essa é outra das regras da boa medicina e do treino. É preferível nós dizermos não sei, mas vou investigar. Essa humildade intelectual em relação ao conhecimento é fundamental, porque isso depois também trespassa a confiança para a pessoa. É fundamental neste processo de, a Joana estava aqui a dizer, criar relação e manter o foco da pessoa, que a gente transmita a confiança profissional. Isto é, a pessoa saiba: eu estou contigo, eu sei o que é que tu estás a fazer. Isso é fundamental. A confiança é a base de todas as relações. Sim. Isso em todas. E isso é o segredo para tudo. Por isso é que eu digo: isto serve para acompanhamentos online, serve para a vida. Isto serve para tudo. Sim. Não, isso nessa vertente efetivamente. Então, agora questionava, vou começar já por ti, André, projetos agora futuros. Olha, o projetos futuros é o seguinte: eu tenho o meu Já falámos exatamente do livro. 3º livro para sair, está escrito, está na editora, chama-se Ricos Pais, Ricos Filhos. É o meu regresso ao desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto muito. Aborda a questão, esse livro aborda a questão das relações da modernidade. São relações onde as pessoas comunicam muito, pela facilidade que as tecnologias oferecem, mas convivem pouco. Ok, interessante. E todos os problemas que têm esta inversão de prioridades. Eu continuo, é uma geração, esta nova geração, que já não se conhece, que já não tem tempo para se conhecer, que já não se ouve e, pior do que tudo, que já não se toca. Sim. Em todos os sentidos. E, portanto, o que eu tento fazer é tentar plantar a sementezinha na cabeça dos pais, dos educadores e, sobretudo, das pessoas, a continuarem a cultivar relações de proximidade.
Isto é válido para pais e para filhos, é válido para acompanhamento online, é válido para amizades, é válido para relações amorosas, é válido para tudo. Como é que foi a pesquisa para este livro? Também foi desafiante, foi mais simples porque é uma área em que eu domino mais, e depois porque eu também gosto de colocar nos livros, eu recorro muito a histórias e portanto enquadro-as dentro de uma... trago-as para enquadro-as na narrativa para envolver o leitor no livro. Portanto, este livro está para sair. E depois tenho um projeto colateral que é o novo, que já vai a meio, que é o meu quarto livro, que é um romance espiritual. É a minha primeira aventura pela área do romance espiritual. A Elsa gosta? Gosto. Pronto, qual é o desafio do romance espiritual? Que os outros livros não oferecem. É que eu estou habituado a escrever ensaios. E o desafio do romance espiritual é que tu tens que criar uma atmosfera mística. E a parte das emoções e tudo. Onde possamos mergulhar o leitor. Okay. E esta atmosfera mística obriga-te a ir a sítios onde tu nunca foste, a descrever paisagens que tu nunca viste, a ir buscar, a resgatar emoções que tu nem sempre sentiste, e isto tem sido um desafio. E a criar uma história que seja envolvente. Tu podes dizer que és uma pessoa que gosta de sair da tua área de conforto e procurar desafios todos os dias. Sempre é fundamental. Aliás, até que há um brasileiro muito engraçado que costuma dizer, quando lhe dizem saia da sua zona de conforto, esse brasileiro responde: eu ainda estou à procura dela. Pronto. E ele diz isso com muito humor e ironia, e portanto eu costumo replicar que é óbvio que isso nem sempre é assim, até porque, enfim, citando um livro que eu leio e aconselho as pessoas a lerem, que se chama, é de um tipo que eu acho que é o maior pensador deste século, Jordan Peterson. O maior pensador deste século. Tem um livro muito engraçado, a Elsa Costa de Desenvolvimento Pessoal, eu aconselho vivamente, chamado As 12 Regras para a Vida, 12 Rules to Life. Neste momento estou a acabar dele o Para Além da Ordem, que é o último, e que ele diz que nós precisamos de duas coisas. Precisamos da ordem, precisamos de uma ordem, isto é, o que é uma ordem? É uma rotina, é uma previsibilidade, é uma lei que regula as relações entre cidadãos, é um Estado que seja pai, que seja regulador, é um trabalho, é uma família, é um dinheiro que mais ou menos possamos prever que recebemos, é uma ordem, é uma estabilidade, é uma previsibilidade, mas que só assim nada nos distinguiria dos restantes animais. Então o Peterson defende uma coisa que eu também defendo, que nós precisamos de uma ordem estabelecida, mas nós precisamos de apontar para as estrelas, nós precisamos de um caos, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter ambições. No meu caso é um novo romance, no teu é criar um podcast que seja nacional, no caso da Joana é ter uma medalha olímpica, é que o seu projeto cresça bastante. Nós todos precisamos de um caos que sem o qual não podemos viver e sem o qual não nos alimentamos, e é essa dicotomia entre ordem e caos que nos faz continuar à procura. Eu costumo dizer uma coisa muito importante, que é porque eu acho que nós precisamos de caos. Porque é que nós precisamos de caos? Todos nós vamos de alguma forma deixar herança. O problema é quando nós não deixamos saudade. E quando nós temos um projeto próprio, vamos deixar herança, mas isso não deixamos saudade. Olha. E quando nós temos um projeto próprio e conseguimos contagiar as pessoas que nos rodeiam, nós, além de deixar herança, também deixamos saudade. Um legado. E isso é mais importante do que o dinheiro na conta, do que os bens materiais que a gente consome, porque o meu avô sempre me disse uma coisa muito engraçada, que é: pá, podes ser o que quiseres, mas não queiras ser o homem mais rico do cemitério. Isso é a pior coisa que a gente pode ser. E hoje em dia cada vez vivemos mais numa sociedade em que, tendo tu fazendo o livro, né, ligado também à parte das crianças, em que acho que o materialismo está no seu ponto forte, está no auge. Há uma regra que eu cultivo com a Joana, que ela fica um bocadinho claro, naturalmente, enfim, isto não é uma coisa que seja muito fácil de lhe dizer, como é natural, mas que eu digo que a pior coisa que ela me pode dar são coisas. Okay. Porque as coisas passam, as coisas desvalorizam, as coisas perdem valor de mercado, as coisas, nenhuma coisa resiste à guilhotina do tempo, da moda, da adversidade. As experiências vivem connosco para sempre. Então, posso dizer que gostas daquele lema que diz: coleciona momentos e não coleciones bens. É fundamental. Aliás, até costumo dizer, citando um grande pensador, que nós somos o resultado
dos livros que lemos, das viagens que fizemos e das mulheres que amamos. E portanto eu defendo muito que nós temos que, em vez de deixar a herança, deixar a saudade. E eu não cultivo nada na minha, tento cultivar sendo ser minimalista. Aliás, eu também gosto de coração minimalista. Tento cultivar o mínimo de coisas possíveis. Livros é que são coisas que eu por acaso gosto de ter físicas, não gosto de e-books, porque gosto do contacto, do cheiro. Os livros têm um cheiro próprio, cada livro tem um cheiro próprio. Eu gosto do cheiro do papel, gosto da sensação de esfolhar. Mas o resto tento cultivar o mínimo de coisas possíveis e cultivar mais as relações. Eu há bocado estava-te a dizer que agradecia duas pessoas muito importantes, que são o Gustavo e a Joana, que são, além de meus patrões, são meus amigos. Porquê? Eu cultivo esta relação com eles porque nós temos uma relação de afeto, de carinho, de proximidade. Eu mesmo quando venho aos podcasts de pessoas que estou a ver pela primeira vez, eu tento sempre criar ligações. Para mim a ligação é, até vos vou dizer isto, é chato se dizer para quem ouve, mas a ligação que eu crio com a pessoa é mais importante do que o próprio podcast em si, porque é a possibilidade de eu conhecer duas novas pessoas. Mas também, e além disso, se não houver alguma ligação, nem o podcast em si funciona, porque torna-se estranho, não se torna uma conversa. Eu, para mim, a ideia principal do podcast, e eu quando criei, e a tal Elsa vai já dizer isso, eu gosto muito de conversar. 2, 3. Gosto muito de conversar. Eu, se for preciso, estou a noite inteira no café, à conversa, ou mesmo em casa. Passei aquela fase de ir para as discotecas, de estar ali sentado à mesa. Se for preciso, eu sei que vocês não bebem, mas com um copo de vinho, e estar ali a noite inteira à conversa. Pronto. Gosto de tentar de falar com as pessoas. E acho que o podcast não funciona se não houver essa ligação. Porque vai parecer tudo muito forçado. Não sei se concordas. Sim, e é fluido, mas lá está, nós vivemos hoje uma coisa que é uma sociedade líquida e sobretudo instantânea, que as pessoas, é tal, repara uma coisa, porque é que o apelo do transforma o seu corpo em 21 dias funciona e vende? Porque é rápido. Porque é rápido e é instantâneo. Eu sempre resisti, podem me chamar conservador, às fórmulas rápidas. Os grandes resultados, as grandes transformações, em primeiro começam por dentro. Porque ninguém consegue mudar ninguém se não se mudar primeiro a si próprio. As grandes transformações começam primeiro dentro, só depois fora. Depois requerem tempo e paixão. Sim. Se não tiverem lá esses ingredientes, são coisas instantâneas. É o que acontece com o pico das produções dos bens de consumo. O que nós sabemos é que quando adquirimos um iPhone, no momento em que o compramos, temos um pico de adrenalina e de satisfação. No outro dia a seguir é mais um telefone como outro qualquer. Aquilo esfumou-se. Sim, tendo em conta que eles cada vez estão mais caros. O bom das viagens é que geram memórias. E as memórias acompanham-nos. Basta recordarmos-nos. Isso é absolutamente fundamental. Não, nós essa parte, relativamente, principalmente à parte das viagens, é algo que nós os dois, principalmente nós, a primeira das coisas que nós gostamos mais de fazer sozinhos, só os dois, e que faz, se calhar, o facto de ainda não termos pensado sequer, e que lá está, fugimos um bocadinho ao que é o paradigma normal da sociedade, não é? Estamos com 33 anos e sinceramente não pensamos em ter filhos porque gostamos de passear, de viajar, e se calhar fugimos um bocadinho, mas sentimos bem os dois um com o outro. A sociedade impõe-nos um poder, a sociedade tem sobre nós uma coisa que eu chamo o poder do inconsciente coletivo. E o que é o poder do inconsciente coletivo? É o tal poder da manada, que é, alguém nos vendeu a cassete que nós temos que crescer, tirar um curso, estudar, casar, comprar casa, ter filhos e deixar-nos engordar. Alguém nos vendeu que este é o paradigma da felicidade. Eu agora, exatamente, porque se calhar vocês agora, os dois, se calhar sentem que a próxima pressão social seria casar. É o paradigma socialmente correto. E eu acho que a pessoa deve... atenção, se para as pessoas isso fizer sentido, sim, eu apoio. Tem que fazer sentido para as duas pessoas, exemplo, não é para o resto. Agora em outubro até vou a um casamento de um grande amigo meu, que é o Mário, não tem nada a ver. Agora o que eu digo é, questionem se isso faz sentido para si. Não façam pelos outros. Nunca façam pelos outros. É aquilo que eu porque o mais importante é a felicidade. Há um livro muito engraçado que eu também te sugiro, também fugindo um bocadinho ao tema da medicina preventiva, mas eu também acho que tudo é medicina preventiva. Sim, porque agora já estamos a fugir um bocadinho a essa parte. A parte espiritual
também é medicina preventiva. Há um livro que, se eu se mandasse no ensino em Portugal, obrigava todos os doentes, todas as crianças a ler. É um livro da Dwayne Brown. Quem é Dwayne Brown? A Dwayne Brown é uma enfermeira que trabalhou nos cuidados paliativos com doentes terminais. E o subtítulo do livro chama-se Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. É a Dwayne Brown que entrevista doentes terminais. E um dos arrependimentos é a pessoa nunca ter vivido a vida que sonhou, ter vivido a vida que os outros esperavam para si. Depois de eu acabar desse livro, eu mudei uma convicção que eu tinha. Eu achava que nós só vivíamos uma vez e só morríamos uma vez. Eu hoje acho o contrário. Eu acho que nós morremos só uma vez, mas vivemos todos os dias. E temos a obrigação de lutar por uma vida feliz todos os dias. E a Dwayne Brown diz outra coisa absolutamente impactante. Esta é mesmo impactante. Que ela diz: as pessoas que estão saudáveis pensam em como gostariam de morrer. E as pessoas que estão à beira da morte pensam em como gostariam de ter vivido. Por isso é que eu digo, nunca façam porque os outros dizem, façam porque sentem, façam o que faz sentido e, mais importante, façam aquilo que vos faz sentir. Uma das grandes, para mim, linhas mães do viver com sentido é viver com coragem. A palavra coragem vem de coração. Às vezes é preciso viver coisas que nos façam sentir, que nos façam pulsar o coração, mesmo que a gente intelectualmente não perceba o porquê. Eu costumo dizer, às vezes é preciso seguir a bússola do coração para encontrar a explicação. E para isso nós temos que fazer um grande trabalho interno para nos ouvirmos a nós próprios. Há que encontrar o que cria ressonância cá dentro. Se para vocês é viajar, colecionar experiências e não ser pais, fazem muito bem. Eu também me junto a esse clube. E a Joana também se junta a esse clube. Porque parece. Para já sim, é nessa fase que estamos. Mas como te dizia, o problema é toda a pressão externa a isto, né? Que faz com que às vezes haja tendência a tomar decisões em vez de serem para nós, para os outros. Não sei, eu acho que essa pressão externa tu consegues não senti-la. Sim. Eu não sinto assim tanto essa pressão que estás a falar, mas se calhar é porque está um bocadinho mais claro o que é que quero e o que é que não quero. Sim, acho que também pode ser por aí. O Herman diz uma coisa muito engraçada. Eu gosto muito do Herman José. É um tipo porque eu tenho uma grande estima intelectual e que diz uma coisa que é, o problema é que nós na vida não temos tempo para ensaios. Se nós fôssemos umas tartarugas que vivem 300 anos, sim. Não era mau. Podíamos experimentar e depois chegar aos 70 e dizer assim, ainda tenho mais de 200 anos de vida, vou mudar a rota. Como não temos essa esperança média de vida das tartarugas, nós devemos fazer aquilo que nos faz sentido, mesmo que às vezes possamos pelo caminho cometer alguns erros. Sim, mas a frase é antiga e errar é humano. Exatamente. A questão é aprender com o erro ou não. Mas é que tem aqui também uma questão muito colateral, que é muita gente não se permite viver. E como não se permite viver, também não se permite errar. Ok. Lá te falavas da questão da zona de conforto, não é? Eu costumo dizer que o viver é como um barco que está na margem. Quer dizer, a pessoa que vive na sua zona de conforto é como um barco que está na margem. Ele não zarpa, não. Quer dizer, raramente vai muito além da sua margem. Quer dizer, nós temos que sair um bocadinho daquilo que nós acreditamos e testar. E não há problema nenhum de errar e reformular. E não há também problema de mudar de opinião. Eu até costumo dizer, a coisa mais difícil é mudar de opinião. E costumo dizer mais, quem consegue mudar de opinião é capaz de praticamente tudo. Portanto, não há problema nenhum nós hoje deitarmos com uma opinião e amanhã, perante novos factos, mudarmos de opinião. Isso é absolutamente legítimo. Isso significa que temos para mim significa que temos capacidade de ouvir e conseguir compreender que não sabemos tudo. Hoje podemos ter uma opinião e saber uma e coisa, amanhã outra. Repara uma coisa, Diogo, as pedras é que são objetos estanques. Nós não somos objetos estanques, não somos objetos imutáveis. E portanto nós estamos em
construção permanente, e eu até costumo dizer mais, a única coisa que é permanente é a mudança. Sim. Nós estamos em profunda mudança constante, permanente, diária. Aliás, por exemplo, eu até costumo brincar com isto, o meu grupo de amigos sabe isto. Os filmes que gosto, eu já os vi dezenas de vezes. Porquê? Porque a próxima vez que eu ver o livro, o filme, eu já não sou a mesma pessoa. O filme é, mas eu já não sou o mesmo. Sabes onde é que nós notámos mais isso? Nós gostamos muito dos filmes da Disney. Ah, é? É. Então imagina, os filmes que nós vimos. Rei Leão? Imagina, Rei Leão, Pocahontas, Mulan, aquilo que tu queiras. Nós gostamos muito. Então imagina, os filmes que nós vimos quando tínhamos 10 anos, 12 anos, vemos agora. Ainda há pouco tempo falávamos de um que era do Bambi. E depois dizíamos os dois, como é que com 6 ou 7 anos se via, porque a mensagem do filme é forte, pelo menos agora, para nós, e na altura não ligavas assim tanto. Não tinhas a capacidade de entender a mensagem. É. Mas isto, lá está, foi onde notei mais, foi principalmente nos filmes da Disney, nos antigos, não tanto com os novos, mas foi nos antigos, que nós notámos isso os dois. Mas eu adoro repetir livros, adoro repetir filmes e adoro repetir viagens. Porque o livro é o mesmo, mas eu já não sou. Olha, repetir viagens eu era a favor. Olha, um livro que eu acho que toda a gente também devia ler, que se lê na infância e as pessoas raramente repetem, é O Príncipezinho do Saint-Exupéry. Porquê? Porque é um livro escrito com uma simplicidade brutal e que nos faz valorizar as pequenas coisas da vida. Olha, sim. Isso é a coisa mais... Iria dizer o da Sofia Melbrenner, que agora não me lembro. Nós muitas vezes precisamos de envelhecer para perceber que as coisas simples às vezes são as mais importantes. Porque repara uma coisa, o sucesso passa, a beleza passa, os best-sellers, por exemplo, eu tenho um sonho muito grande que é ter um best-seller, tenho trabalhado para isso, mas quer dizer, mas isso nunca vai chegar. Não posso viver angustiado com isso. Então eu acho que nós devemos recuperar as coisas simples da vida, que é o cheiro das flores, o contacto diário permanente, os sorrisos. Às vezes coisas simples são... Não sei se te lembras do Senhor do Adeus de Lisboa. Sim. Que deu origem a uma música do Pedro Brunhosa. O Senhor do Adeus em Lisboa era um senhor que vivia, era um sem-abrigo que vivia a dar adeus aos carros que passavam. Esse simples gesto desse senhor que apenas dizia adeus com um sorriso a quem passava foi tão impactante que fez com que o Pedro Brunhosa fizesse uma música sobre ele. Estás a ver como pequenos gestos podem transformar a vida de umas pessoas? Sim, não, mas e cada vez mais. Mais uma vez voltamos à medicina. Nem só do medicamento se faz a cura. Pois. Sim. Estás a entender? Nem só da parte farmacológica se faz a cura. A cura está muito para além do medicamento, está muito para além da questão nutricional, está muito para além da questão técnica, tem muito de emocional, tem muito de afetivo e tem muito de ligação. Esta é que é a grande questão. Sim, se formos a ver, essa acaba por ser uma parte intrínseca de tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, desde a parte fisiológica à parte sentimental. Nós somos um todo. Exatamente. Aliás, a Organização Mundial de Saúde, hoje, quando mete o conceito de saúde, inscreve nos seus princípios a questão de saúde, já não é apenas a ausência de doença. É o equilíbrio entre a parte física, mental, espiritual e social. Portanto, se até a própria Organização de Saúde, que é a Organização Mundial de Saúde, que é ultraconservadora, defende este equilíbrio, não é? Imagina nós que somos de uma linha mais progressista da área da saúde e da vanguarda. Pá, faz todo sentido. Sim. Isso é... A cura está muito para além do medicamento. Sim, cada vez mais acho que sim. Joana, agora pergunto a ti, o que é que o futuro te vai trazer? Então, este projeto na área da suplementação, alimentação e exercício é um projeto que ainda está, quer dizer, ainda é bebé, não é? E então eu nesse campo o que eu quero é mesmo ficar grande, não é? Agora, além desta parte, eu vou conciliando também com treinos, porque eu sou treinadora de judo. Gosto principalmente de dar treinos às crianças, mas também porque é o que me estimula mais. E não é, as crianças são todas diferentes. Eu gosto desse desafio de ter que lidar com todas de maneira diferente para chegar ao mesmo fim. É uma das coisas que me dá assim grande gozo, mas é isso, principalmente o projeto 2026 como atleta, não? 2026 não, 2028.
Eu tenho recebido algumas perguntas em relação a isso. Não, se era só para perguntar se efetivamente já foi como atleta de judo, se já está mesmo a porta fechada ou... Ela ainda não encerrou a carreira, como a Telma, penso que não é? A Telma já encerrou a carreira, mas ela vê-se que não sei. Pois, não sei, por isso é que eu estou a questionar. Eu pesquisei e não vi a questão de a última luta registada aparece no final de 2023, em dezembro, e eu pensei, olha, vou questionar para perceber se é mesmo uma porta que está fechada ou se é só agora um interregno um bocadinho. Está entreaberta, mas com esta prioridade neste momento, então vai continuar entreaberta. Ok. Também faz parte da tua vida, não é? O judo. Claro que sim, nunca vai deixar de fazer. Portanto, acaba por ser... Tens uma viagem de sonho. Gostavas de saber qual é o valor dessa viagem. Não tenhas receio. Tens aqui o site onde poderás ver essa viagem de sonho. Deixo também disponível o link para poderes aceder diretamente e fazer o teu pedido de orçamento. Nem que seja só até um fim de semana romântico ou tudo. Não se esqueçam. Peçam orçamento sem problemas e estarão também assim a apoiar o nosso canal. Normalmente aqui nesta fase final do podcast temos aqui uma pergunta da praxe, que é se vocês pudessem falar ou dar um conselho. Por exemplo, o André, quando estava ali se calhar na indecisão de ir para a universidade, para o curso que acabou por tirar, tu, Joana, na altura com 15 anos, a perceberes se era o judo que querias que fosse o que te ias dedicar a 100% ao judo, qual é que era o conselho que vocês agora, com a experiência que têm de vida, que têm neste momento, por tudo o que já passaram e por tudo o que já fizeram, qual é que era o conselho que dariam a vocês próprios nesse início? Eu daria um conselho que acho que devia estar gravado na sala de aulas dos alunos mal entram na escola, se eu mandasse, que era uma frase icónica para mim, que diz o seguinte: a dor do arrependimento dói muito mais do que a dor do fracasso. O que é que isto quer dizer? Não morram cheios de arrependimentos. Não deixem nada por viver, não deixem nada por dizer, não deixem nada por fazer e mais importante de tudo, não deixem nada por sentir. A vida às vezes tem que ser entendida pelas portas do coração, porque isso também é viver, na minha ótica. E portanto, se eu tivesse que dar um conselho, é não morram com aquela ideia do e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse feito. A dor do arrependimento é mais do que a dor do fracasso. Sobretudo, não deixem nada por sentir. Viver pelas portas do coração também é viver. Isso era o conselho que eu daria a qualquer pessoa que nos ouve, independentemente da área. Ok. Joana? Então, eu vou um bocadinho bater à parte dos limites. Não criar limites. Ou seja, eu não me limitar a mim própria e não deixar que os outros me limitem. Nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Sejam as 5 pessoas realmente pessoas, ou livros, ou coisas, não é? E então, procurar mais estar perto de quem nos acrescenta, de quem tem a mesma ambição ou objetivo, ou pelo menos um objetivo semelhante, procurar mais essas pessoas e não aquelas que são assim mais pessimistas, que nos atrasam. E outra coisa sobre o tentar é uma coisa que eu deixei de dizer, porque vou fazer assim um exercício rápido. Força. Se eu pedir aqui ao André para tentar segurar na chávena, podes tentar. O André não tentou, o André segurou. Ou fazes ou não fazes, não é? Tentar não existe. E então é um bocadinho menos tentar e fazer. Olha, até a parte do exemplo, eu que às vezes trabalho com crianças, top. Para mim, quem tenta não consegue. Não temos de tentar, temos que fazer. Concordo contigo a 200%. E às vezes é outra coisa curiosa da questão dos limites e da questão das opiniões. Cuidado com as opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Ok. Isso também é muito importante dizer. Por uma razão. Quando a pessoa te diz, por isso é que eu digo que na vida há os potenciadores e os castradores. Os potenciadores são as pessoas que nos elevam, os castradores são as pessoas que nos diminuem.
Os castradores são as pessoas que nos dizem assim: aquele não vai conseguir. Ele está-te a dar uma opinião do tamanho dele, não do teu tamanho. Cuidado com isso. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais lidamos. Rodeiem-se de pessoas que fiquem felizes com o vosso sucesso. Era outro conselho que eu daria. Somos a média das 5 pessoas com quem nos rodeamos, nunca tinha ouvido, mas faz sentido. Vai de encontro, não é? O que se diz, não é? Nós somos as pessoas que nos rodeiam, portanto. Eu costumo dizer na alimentação que nós somos o que comemos, e nas relações pessoais concordo com isto. Que nós somos a média das 5 pessoas e a tentar sempre com os castradores. E nunca colocar na nossa vida pessoas que nos diminuam. Isso é outra regra, mas sempre pessoas que nos elevem. Concordo a 200%. E a tal questão que eu dizia, sermos capazes de mudar de opinião. A frase que está na contracapa do meu livro, do James Russell, eu escolhia propositadamente, que diz assim: só os mortos e os loucos nunca mudam de opinião. Não, e acredito que saibas de cor, porque o livro é teu, não é? Portanto, quando morrermos já não mudamos de opinião, e quem é louco também não muda. Quem é inteligente muda e adapta-se. Sim. Portanto, olha, nesta fase resta-me só, primeiramente, agradecer-vos aos dois, mais uma vez, o terem vindo aqui ajudar no crescimento deste projeto, que, como o André sabe, que acaba por ser com que eu tenho falado um bocadinho mais, não é? Nunca tínhamos estado pessoalmente, mas temos falado um bocadinho, que pronto, vocês tiveram que tirar um bocadinho da vossa vida, tiveram que fazer quilómetros, tiveram que vir aqui ter connosco para ajudar a crescer um projeto que está na sua fase inicial, embora já vá em abril fazer 1 ano desde que lançámos o primeiro episódio. Portanto, tem sido um crescimento difícil, mas feito à base de malta com a vossa ideia de ajudar. Vou já dizer uma coisa: as pessoas que ajudam quando já funciona estão a apanhar boleia, não estão a ajudar. Ajudar é quando ainda não funciona, é quando se está num processo de crescimento, aí é que é ajudar. Sim, porque é construir junto. Quando já funciona, toda a gente ajuda. Isto é. Eu nestas coisas, sabes porque é que eu agradeço sempre aos meus patrões, ao Gustavo e à Joana? Porque ajudar no dia do lançamento do livro, toda a gente ajuda, então lá e batem palmas e é fantástico. Ajudar no dia a dia, quando as coisas são difíceis, é que é complicado. Portanto, o que nós temos de fazer agora é ajudar-vos que vocês estão a crescer. E portanto, da minha parte, já sabe, tu e a Elsa, tudo o que precisarem para o podcast, têm da minha parte total disponibilidade, total abertura e, como é óbvio, sempre que eu puder, estarei cá a ajudar, ou a vir falar sobre medicina preventiva, ou a trazer convidados, ou a ajudar, porque essa é a nossa missão de vida. Portanto, nós temos que ajudar-nos uns aos outros. É assim que a humanidade se torna mais humana. Já só te posso agradecer. Vou-te cobrar nessa parte, porque sim, tem sido muito. E ainda bem, porque lá está, acho que o facto de nós também nos rodearmos de pessoas boas, tem sido muita malta que tem vindo, que nos tem ajudado a conseguir tendo novos convidados, sempre mais ligados, como disse, vocês são os meus primeiros 2 convidados fora da gíria do futebol, porque era algo que, embora não percebendo muito, eu me sinto mais à vontade a falar, e hoje convosco fez-me perceber que conversar é conversar, seja do futebol, seja do que seja. Portanto, agradecer-vos por isso, agradecer por terem vindo, por terem tirado um bocadinho para virem cá. O prazer foi nosso. Não se esqueçam de comprar o livro do André. Tem disponível, não sei se dizer os sites. Renato Bertrand Jux. Você escrever o título na internet, aparece uma panóplia enorme de sítios onde vocês podem adquirir o livro. Comprem, vale a pena, leitura super fácil. Eu não sou das pessoas que lê mais livros e tive facilidade em lê-lo. Portanto, leitura super fácil, qualquer pessoa consegue ler e perceber as ideias do André. Sigam, eu vou pôr também as páginas do Instagram para acompanhar o trabalho tanto do André como da Joana. E mais uma vez, obrigado aos dois. Nós agradecemos. Até ao próximo. Até ao próximo. Até já. Malta, obrigado, até à próxima.